Olá, nossa querida audiência. Eu me chamo Cosme Leite, sou contador, sócio da R Monteiro e sou host aqui do Pode Contar, o podcast da contabilidade R Monteiro. Para já dar início, eu quero pedir para vocês já deixarem um like nesse vídeo. Segue a gente lá nas redes sociais, @rmonteiro.contabilidade, no link lá da bio do nosso Instagram, tem todas as nossas redes. E eu quero convidar vocês também que gostam de ler, e a leitura vai ser importante nesse episódio. Acesse o nosso site, www.rmonteirocontábil.com.br. Lá em cima tem o ícone do blog. E aí você acessa lá, vai ter todas as novidades e notícias que a gente tem feito uma curadoria para deixar vocês sempre bem informados. E eu tenho a honra de convidar vocês, duas pessoas que trabalham na R Monteiro, fazem parte do time e que estão aí à frente da gestão de atendimento de pessoas. E vai ser muito legal a gente bater esse papo, por isso eu convidei Bianca Marques e Andros Borges para estarem aqui comigo e para conversar um pouco sobre atendimento ao cliente, vendas, enfim. Primeiro de tudo, pessoal, obrigado demais por vocês terem aceitado esse convite. É um projeto que eu tenho feito com muito carinho e eu sei que vocês estarem aqui é muito importante porque vocês representam boa parte da cultura da R Monteiro. E aí, para começar, eu queria que vocês se apresentassem. Então, Bia, pode começar, por favor. Oi, eu quero agradecer primeiro. É muito legal o convite, tô animada, acho que a gente vai trazer um conteúdo bem legal aí. E eu sou a Bianca, sou a coordenadora de sucesso do cliente da R Monteiro. E estou animada para hoje. É isso aí, você, prezado. Muito bom, e o prezado. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma oportunidade incrível de poder compartilhar experiência, conhecimento, ouvir também. Vai ser um bate-papo muito legal. Eu sou consultor de negócios da R Monteiro, então atuo na área de vendas da R Monteiro e vai ser um bate-papo incrível, tenho certeza. É isso aí. E para começar, eu quero dar voz a vocês para que as pessoas conheçam um pouco mais. A gente, às vezes, tem essa relação profissional e aí as pessoas acabam lidando com vocês diretamente, o Andros na parte de vendas, você na parte de sucesso do cliente. E eu queria que vocês começassem contando um pouco da trajetória de vocês para mim, por favor. Bom, falando da minha trajetória na R Monteiro, na verdade eu vou voltar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aí de estudos. Então, eu sou formada em administração. Na faculdade aprendi aí um pouquinho sobre contabilidade, mas sempre trabalhei em outras áreas, né? E aí, quando eu entrei na R Monteiro, eu entrei naquela extinta área administrativa que não temos mais. E aí, comecei no sucesso do cliente. Na verdade, fui convidada pelo Luiz, né? Para iniciar uma área de sucesso do cliente que eu, sinceramente, nunca tinha escutado falar. Então, a minha trajetória foi, vamos começar a estudar, vamos começar a entender como isso funciona. Aceitei o convite, aceitei o desafio, mas eu realmente precisava entender e ir atrás e entender o que o nome significava, o que eu ia fazer ali. E aí, a minha trajetória foi crescendo, né? Então, saí do auxiliar administrativo, fui crescendo, fui conhecendo a área, fomos formando processos, depois a gente fez a contratação de pessoas, e aí hoje estou aqui coordenando a área. Eu me vejo como uma trajetória de sucesso, assim, dentro da R Monteiro. Sou muito feliz com essa trajetória, com esse caminho que a gente perseguiu e com como o sucesso do cliente é dentro da R Monteiro hoje. Você já tinha trabalhado em alguma experiência anterior com atendimento ao público? Com atendimento ao público, sim. Eu sempre fui muito da área de atendimento, mas eu trabalhei ali com a área mais de telefonia, de não conviver com pessoas, né? Eu depois na parte ali de marcação de consulta, trabalhei numa clínica. E aí, antes de entrar na R Monteiro, eu trabalhei diretamente com o público, atendimento presencial mesmo, de cada dia pegar um problema, de cada dia pegar assuntos novos e tal. E aí, ali, eu entendi que eu falei, acho que eu sou boa nisso. Eu sempre gostei, né? O ser boa nisso me destacou, me fez chamar essa atenção, porque onde eu trabalhava, né, eu era solicitada para outras coisas também ali, principalmente para vender, para estar em outras áreas. Mas eu não fui contratada para isso, eu fui contratada para área de atendimento. E aí eu comecei a perceber que o que eu tava ali para fazer, eu fazia muito bem. Então, por exemplo, os clientes iam lá, eles passavam comigo, quando eles voltavam, eles não queriam mais passar com ninguém, eles queriam ser atendidos por mim. Mas nas outras coisas que eu era solicitada, por exemplo, como vendas, não. Eu falava, gente, eu não tô aqui pra isso. Na verdade, eu não estou aqui pra isso. Eu não sei fazer isso, eu não me vejo bem nisso. Mas com o atendimento ao público foi caramba. Realmente as pessoas me enxergam nisso e eu acho que eu sou boa nisso.
Então, sim, trabalhei e gostei. Legal. E você, Andros? O que você tem de trajetória e experiência profissional para falar com a gente? Ó, o mais engraçado é que ela fala que ela não tem essa vocação para vendas, mas toda vez que ela foi demandada para isso, ela saiu super bem. Pois é. Daria para trabalhar em vendas, com certeza. Né? Bom, então a minha trajetória primeiro em questão acadêmica, então eu fiz uma faculdade de gestão comercial, foi muito bom, e hoje eu sou graduando em ciências contábeis. Então fiz 3 anos já, então falta só mais um ano para terminar, e depois vai ter a saga de tirar o CRC, né? E aí contador de fato. E quando eu entrei na R. Monteiro, isso há 13 anos atrás, então já faz um bom tempo, eu comecei na área societária. E a área societária foi algo que eu não conhecia praticamente nada, foi muito semelhante ao sucesso do cliente, né? Foi algo muito novo. Então, quando eu adentrei essa área, eu tive bastante dificuldade para entender o que era cada coisa, e aí sim, com o passar do tempo, sendo treinado, a gente foi vendo que é uma área de suma importância dentro do escritório contábil, porque é onde o negócio começa, então é onde o negócio é formalizado, né? Então fiquei bastante tempo ali, foi muito bom para o aprendizado, para entender a dinâmica da construção de um negócio, da construção de uma empresa, e posteriormente, em 2016, teve a oportunidade, né, o convite do Luiz também, para a gente poder participar da área comercial. E ali foi um desafio muito grande, tirou totalmente da zona de conforto, principalmente porque o societário, ele é muito técnico, então é muito processo, ele demanda muito um fluxo e uma rotina. O comercial não. O comercial tem muita dinâmica e não basta você conhecer só a função de vendas em si, técnicas de vendas. Na área contábil, você tem que conhecer tudo sobre a contabilidade. Eu acho que é aí onde morou a maior dificuldade. Porque é fiscal, é contábil, é departamento pessoal, e quando o cliente ele nos procura porque ele está insatisfeito com outro escritório, ou porque ele quer procurar um escritório que possa oferecer para ele uma nova perspectiva de serviço, ou porque ele quer constituir um negócio, você tem que ter esse arcabouço muito bem montado. Senão, você vai ser só mais um que ele está consultando e ele vai para aquele que encantá-lo melhor, né? Nossa, você falou dessa transição, eu acho que a gente vai depois falar mais sobre isso, mas como que foi pro Andros, que já sabia todo um processo do societário, de repente se vê num desafio novo, de uma área que era completamente diferente, apesar de complementar, mas completamente diferente do que era constituir a empresa? Totalmente desconfortável. Bom, a área de vendas eu também achei que eu nunca levava jeito para isso, então por mais que eu tentava tratar os clientes nos processos societários com cordialidade, tentar entender a fundo o que ele estava abrindo ali, qual que era o objetivo da empresa, quando você vai para um outro cenário onde você precisa convencê-lo ou entrar numa questão consultiva, onde você vai entrar no problema dele e propor uma solução, e que solução que eu vou levar para ele, né? Sim. Então você viu como você tem que conhecer você tem que conhecer as perguntas que você vai fazer, então tem metodologia para fazer isso, e você tem que conhecer o ramo de mercado dele e também os serviços que você vai ofertar, porque senão você pode oferecer um serviço equivocado, você pode oferecer um plano que não vai atendê-lo completamente e depois ele vai ficar insatisfeito, ou às vezes eu posso precificar ele errado, vai trazer um prejuízo para a empresa. Então foi um desafio muito grande e a gente luta nesse desafio até hoje. É isso aí. Você falou de conhecer e tal, mas eu quero conhecer mais sobre vocês também. Vocês comentaram um pouquinho da história, mas eu quero saber hoje da Bianca, assim, qual é o hobby que você tem? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Aquela pergunta, né? Meio entrevista. Nas horas vagas. Olha, o meu hobby é ficar em casa, sentada no sofá, assistindo uma série. Maravilhoso. E é engraçado, né? Porque quando a gente fala de hobbies, normalmente eu penso em alguém que, ele toca um violão, ele vai pra aula de música, ele faz um esporte específico. Gente, eu gosto de ir pra academia fazer um treino fofo, nada muito dedicado, e ficar sentada vendo um filme. E aí, assim, um hobby que pra mim é muito importante uma vez por semana, pelo menos, eu preciso estar com amigos, eu preciso sentar pra conversar. Aquele não é terapia, mas é terapêutico, sabe? Sim. Preciso trocar ideias, preciso expandir a mente, e é conversando com as pessoas que me deixam confortáveis, assim.
Então, é isso que eu faço. Esse hobby que você fala tem muita relação também com conexão com pessoas, né? Totalmente. Esse lance da academia que você brinca falando que gosta de treinar fofo é uma conexão com você mesma, é um Sim. tempo que você se dedica, mas você traz no hobby seu uma questão de pessoas que é importante pra você. Sim. E essa questão de pessoas importantes, você acha que transcende um pouco para o seu trabalho? Ah, com certeza. Ter relações com pessoas, pra mim, faz muito sentido e relações boas. Eu sei que a gente não vai ter relação boa o tempo todo, mas, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, pra mim é importante estar com relações ali tranquilas, cordiais, confortáveis, se possível, né? Não é sempre, mas confortáveis, se possível. Então, eu acho que tem, sim, muito a ver. Essa minha necessidade de me relacionar com as pessoas que são muito do meu ciclo ali, de sentar pra conversar. Mas é importante pra mim também, pra que eu exerça bem o meu trabalho e me relacionar bem com as pessoas. Você entende que essa... Eu não vou chamar de energia, porque eu não tô levando pra esse lado, mas essa sua posição de... Eu gosto de ter relações positivas, ainda que não aconteça o tempo todo, também influencia pra você na questão do ambiente de trabalho. Totalmente. Como eu comentei, né, de uma experiência minha de trabalho ali, de que eu tava ali fazendo bem o que eu tinha que fazer, mas que eu era demandada para outras coisas e tudo mais. O ambiente também não era muito legal, então eu era demandada de uma forma muito desconfortável e tal. E isso pra mim, assim, eu não consigo ir pra frente em situações assim. Pra mim o ambiente tem que ser de boas relações e de um ambiente tranquilo, senão eu não consigo muito fluir, eu travo ali. Você entende que que o seu trabalho, assim, hoje tem uma implicação para que essas relações no trabalho também sejam positivas? Aí eu tô falando internamente, ainda não cheguei nos clientes, assim. Não, total, eu acho que tem. Acho que a gente vai falar mais pra frente de como a gente atua ali no sucesso do cliente, mas o sucesso do cliente faz meio que uma posição dupla ali. Então, ao mesmo tempo que eu tô representando o escritório para o cliente, eu estou representando o cliente para as áreas. Em alguns momentos, eu estou contra as áreas. Eu estou sentado falando, gente, a gente não vai poder seguir assim. E mesmo assim, é importante para que a gente construa essas relações ali positivas, tranquilas, e que a gente consiga entender que não é a Bianca ali sentada falando com a pessoa. É a posição do que a gente precisa fazer para conseguir levar a Monteiro para frente. Mas falando do que você falou de relações, sim. Eu acho que tem muito a ver com construir relações positivas e conseguir levar o sucesso do cliente bem. Eu acho que a gente quebra um pouco o paradigma. Eu já conversei nisso em algumas lives que eu fiz, alguns webinars na R. Monteiro. Eu acho que a pandemia ela veio e trouxe uma quebra de estigma, paradigma, de que a gente não pode ter sentimento na relação de trabalho. E cada vez mais é claro para mim que as relações que a gente tem, na verdade, nunca é CNPJ com CNPJ, é sempre pessoa com pessoa. Uhum. E trazer essa maturidade também é importante para que a gente consiga aí... eu vou falar uma coisa que pode parecer meio poética, mas criar um mundo melhor, sabe? Uhum. Eu acho que a gente... Enfim, a nossa vida passa muito rápido, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, e é importante que a gente tenha uma relação saudável no trabalho, né? E que isso acaba repercutindo aí pra nossa vida. Com certeza. Muito legal. E você, senhor Andrews? Antes, deixa eu só comentar porque do prezado, né? O Andrews, ele é uma pessoa totalmente cordial. E aí, ele costuma chamar as pessoas de prezado, mas não... eu não sei porquê, mas esse prezado saiu um pouco da formalidade e se torna uma forma, tipo um apelido carinhoso. E aí, todo mundo da R. Monteiro que vai falar com o Andrews sempre usa prezado, prezado, prezado. E as pessoas começaram a se chamar de prezado, então é prezado, prezado, prezado. Sim. Mas, enfim, é quase um trava-língua aqui. Principalmente no amigo secreto, né? Todo mundo se passa por mim. O prezado me tirou. Por que tá me chamando de prezado? E aí começa lá a discutir as coisas, só prezado, prezado, prezado. Mas ainda sobre conhecer, eu queria que você falasse um pouco dos seus hobbies. Quem é o Andrews um pouco fora aí dessa área turbulenta do comercial e vendas? Sim, muito bom. Eu só queria pegar um gancho no que a Bianca comentou em relação ao ambiente confortável, né? A gente prima por isso. E a gente ter um ambiente agradável, porque isso torna as coisas muito melhores, né? O nosso dia a dia, o nosso convívio, né? E aí, quando se tem o conflito, eu acredito que você também, mas eu fico muito desconfortável em lidar com conflito. A gente prefere não se envolver, né? E o conflito, às vezes, ele é importante porque é uma forma da gente pensar diferente, ideias novas, ideias, às vezes, que se contrasta, né? A gente consegue pensar diferente, sair fora da caixa, né? Então é algo pra gente poder desenvolver, mas assim, como a gente tem um nível de relacionamento alto, a gente tem dificuldade, Sim. né? Uhum.
E falando um pouco dos meus hobbies, eu tenho alguns, né? E o primeiro deles eu queria falar sobre música, né? Então, eu sou músico, sou violinista, né? Não profissional, né? Amador, mas eu estudo a música já há mais de 15 anos. E aí o gênero que eu acabo explorando é o gênero de música sacra e música clássica. E eu também dou aula de música, né? Então, todos esses eventos que eu participo em relação à música, ele é num contexto de uma comunidade religiosa, na qual eu faço parte, e ali a gente tem um grupo de estudo musical para poder formar músicos, tanto para poder participar do evento, do culto, quanto também ele pode seguir uma carreira, né? E a gente dá aula de música, e é um grupo específico, então são cordas, né? Então cada instrutor de música ele tem uma área, então são separados por naipes da orquestra, né? Então tem a naipe das madeiras, que é a flauta, o clarinete, o dos metais, que é o trompete, e aí eu faço a instrução na área de cordas, que são violino, viola, violoncelo. Tô rabiscando um violão também, né? Que eu comecei recentemente, e ali a gente desenvolveu um método próprio da instituição, e a gente utilizou alguns autores, né? Então, por exemplo, Pascoal Bona é uma metodologia muito interessante porque é uma música solfejada. Então você pega a partitura, você solfeja ela, você pode utilizar a altura da nota ou você pode fazer com que aquela partitura siga um ritmo. Isso aprende muito para o aluno. E também a gente explora muito o Bohumil Med. Ele é um trompista da República Tcheca e ele fez um método muito interessante, que é uma teoria musical, e a gente utiliza esses métodos, né, com base nesses métodos para poder praticar a teoria. E é muito interessante porque nesse contexto que a gente está, ele acaba sendo social também, né, porque a música ela é muito transformadora. Sim. Então, quando você ouve a música, dependendo do gênero, você ou fica triste, ou você fica feliz. Então, a música ela é medida por ondas sonoras, que são os hertz que você acaba medindo, né? Então, isso tem interferência na nossa vida, mexe no nosso autoestima. E no caráter social, a gente percebeu muitas pessoas, né, principalmente jovens, em situação de vulnerabilidade, depois que eles se envolveram com a música, eles ampliar o contexto da vida dele, abandonando algumas práticas às vezes equivocadas, né? Então a gente já pegou um menino que estava envolvido com drogas, então, e a gente conseguiu tirar, hoje a gente vê os meninos casados, construindo uma família, tem aqueles que seguiram carreira musical e tem aqueles que não, né? Mas ele é envolvido com música o tempo todo. O meu professor mesmo, ele conseguiu entrar na Orquestra de Berlim, né? Então, na Alemanha. Então, ela tem o seu horizonte. No Brasil não é tanto explorado a música clássica, mas a música no contexto geral, ela faz bastante diferença, né? E tem um segundo hobby que é leitura, né? Então até trouxe alguns livros pra gente poder comentar sobre, né? A gente não vai falar agora, né? Não, vamos... Talvez eu fale agora, porque eu vou falar de um contexto, acho que legal. Não sei se você queria acrescentar alguma coisa. Pode ficar à vontade. A leitura, eu acho que eu queria usar esse momento para falar a respeito dela, porque é uma das formas da gente ter conhecimento, através da leitura. Então, eu me aventurei, eu peguei um livro específico, que é um livro que estava ali conveniente no momento, que foi a Bíblia Sagrada, né? E aí eu me envolvi com aquela leitura. E eu achei o livro mega difícil. A cultura é totalmente diferente. Sim. O livro foi escrito em um contexto judaico, um contexto de nações muito remotas. E aquilo ali me desafiou também, né? Até que eu comecei a desenvolver um hábito de leitura, métodos de leitura diferentes, porque eu fui desafiado. Eu falei, não, eu não vou levar esse desaforo para casa. Mesmo estando em casa lendo. Mesmo estando em casa lendo. Sim, tudo bem. E ali eu comecei, então, a pegar outras traduções, outros comentários. Então, só para ter uma ideia, a Bíblia foi escrita num contexto onde o povo judeu ele é muito cultural, ele é muito erudito. Então, eles... faziam frases com acrônimos, então utilizavam o alfabeto deles, então a letra A, que é o Aleph, eles faziam um texto, uma poesia com base naquela letra. Então daí você já vê o nível de aprendizado deles. E aí eu utilizei recursos como textos originais, né, claro, transcritos, porque é muito difícil o grego e o hebraico. E o hebraico, para você ter uma ideia, ele tem 20 mil palavras,
né? E quando você vai transcrever para o português, que tem 300 mil palavras, você fala, e agora? A tradução, o papel do tradutor é muito complexo, né? Sim. Exatamente. E aí esse desafio que eu tive me instigou a levar isso para a vida. Falei, não, a leitura é importante para todos os contextos, para todos os aspectos, inclusive para a área de vendas, para a área de contabilidade. E aí eu procurei algo que pudesse me auxiliar com termos mais técnicos em relação à leitura. E aí eu conheci um autor, que o nome dele é Mortimer Adler. E aí nós temos um livro dele aqui. Ó, gente, pra quem tá assistindo o vídeo, vai ter a oportunidade de ver a capinha dele aqui. Vou mostrar pra vocês. Isso. Como ler livros. Exato. Foi um livro fantástico, recomendo fortemente. Por quê? Bom, então nessa saga de procurar uma questão mais técnica para a gente aprender, então eu me deparei com esse autor, que é o Mortimer Adler. Ele é um filósofo e educador norte-americano, e ele fez esse livro que é Como Ler Livros, e ali ele utiliza várias técnicas para você poder desenvolver a leitura. É um livro tão fantástico que quando você começa a ler ele conversa com você. Claro que esse é o objetivo do autor. Sim. Mas esse ele é muito latente, ele fica muito visível. Parece que o Mortimer está comigo ali, sentado no sofá, conversando comigo. E aí por que isso? Tem pontos que ele coloca no livro que ele faz um exercício com você, mas você vai fazer o exercício naquele momento porque é tão chamativo, e quando você volta, ele fala assim, eu tenho certeza que você acabou de voltar daquilo que eu pedi para você fazer. Aí eu falei, gente... Leitor de mente, né? Sim. Uma leitura ao vivo aqui com o autor. E aí ali ele trouxe, logo, eu não vou obviamente trazer o spoiler do livro, né? Mas ele trouxe numa forma muito introdutória os níveis de leitura, que é uma situação que a gente perdeu ao longo do tempo, né? E aí esses níveis de leitura são elementar, o inspecional, o analítico e o sintópico. O elementar é o nível básico da leitura. É quando a gente está aprendendo, quando criança, né, está aprendendo a decodificar palavras, formar frases, e a criança ela não está muito preparada para descobrir a unidade do livro. Ele vai explicar que é o contexto, é o cerne, né, o principal. E aí nessa fase é tudo muito simples, você está focado na gramática, focado na oração do livro, desse contexto. E aí para você passar para outras fases, você precisa ter essa condução. Nós tivemos isso enquanto criança, né, no ensino fundamental, mas depois para o ensino médio a gente perdeu isso. Para a faculdade, quando a gente se depara com a faculdade, com os livros, os materiais, é muito difícil de ler. E ele está na leitura analítica, né, que eu vou comentar daqui a pouquinho. E aí, falando um pouco mais do elementar, só queria dar um exemplo. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Sim. Já. Livro fantástico, né? Quem não leu, também recomendo muito. O Pequeno Príncipe, ele é um livro que ele conta um contexto da seguinte forma. Então, existia um aviador que o avião deu uma pane, ele acabou caindo no deserto do Saara, e aí ali ele encontra um sujeito bastante distinto, pequeno, né, que é o Pequeno Príncipe, e aí ele começa uma amizade. Então o Pequeno Príncipe vai contando para eles as aventuras, né, que ele participou viajando para outros planetas, e aí ele conta, né, um rei autoritário, né, que ele encontrou, ele conta de uma pessoa que é obcecada por números, um bêbado que bebe para poder esquecer dos problemas, um geógrafo que não explora. E aí, o que ele quis dizer com isso? Que ele fez uma alegoria com as facetas da vida adulta. Quando a gente cresce, a gente perde a sensibilidade de dar importância para aquilo que realmente importa. E aí, no próprio livro, traz a frase célebre, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Que é um personagem, a raposa, que está falando por aqui no príncipe, justamente quando ele não está entendendo o relacionamento que ele tem com a rosa, né? Que seria ali o amor dele, né? E aí traz esse contexto onde a relação, até mesmo que a Bianca comentou aqui, a relação e as conexões que a gente faz com pessoas, isso é muito importante. E aí isso a gente perde, né? E a criança tem muito isso com ela. Então a criança, quando ela lê O Pequeno Príncipe nessa fase,
ele está muito empolgado em ver as histórias, né? Em ver as artes, em ver o que acontece. Às vezes tem um ponto lá que ele fez um quadrado e ele mostrou para o Pequeno Príncipe que o Pequeno Príncipe quis que ele desenhasse uma ovelha. E aí ele fez um quadrado. Aí o Pequeno Príncipe falou, perfeito, a ovelha está dentro da caixa. Então, ou seja, aquilo ali é a visão da criança. A criança, se ele desenhasse a ovelha, ele ia trazer a perspectiva dele. Como ele desenhou a caixa, a ovelha é o Pequeno Príncipe que escolheria como que era essa ovelha. Tinha a opção de explorar a criatividade e gerar nele aquilo que ele enxergou, né? Exatamente. Não deixou de enxergar a ovelha, mas de uma perspectiva diferente. Perfeito. Então, apesar de ser uma situação elementar, mas a criança ela tem essa facilidade de enxergar coisas mais essenciais da nossa vida. E, bom, então, já o adulto, quando lê o Pequeno Príncipe, ele não tem como não chorar, como não se emocionar, porque o livro é muito fantástico. Ele faz a gente refletir na vida, olhar para o nosso contexto e repensar algumas coisas, né? E aí tem o segundo passo, que seria a leitura inspecional, né? Então a gente tem aquela ideia de que o livro você tem que ler ele completo, e não necessariamente. Às vezes o livro ele não foi feito com tanta técnica ou com tanta persuasão, e só uma leitura inspecional onde você lê o título, você lê a introdução, algumas páginas do livro você já pegou a ideia principal, né? Então, e isso a gente não aprendeu a fazer essa leitura inspecional, né? E aí vem a segunda parte, que seria a terceira parte, aliás, que seria a leitura mais analítica. Aí sim, é uma leitura que você conversa com o texto, você faz perguntas para o texto, então você se aprofunda. É a fase onde a gente entra muito numa questão acadêmica, então você vai pegar uma matéria mais difícil e você vai se aprofundar nela, né? E aí a fase profissional da leitura seria a leitura sintópica, né? Ou comparativa, onde o leitor ele consegue pegar um tema, ler várias obras de autores diferentes e ele consegue formatar o próprio pensamento, a própria ideia, um pensamento crítico a esse respeito. É a fase onde ele está se desenvolvendo como um leitor profissional. E aí eu posso contar um case? Pode, vamos lá, claro. Eu tive uma situação que o livro ele vai dar algumas sugestões de leitura no final. E aí o autor ele deixou bem claro, se você lê algo que não te desafia ou que não te transforma, é uma leitura que você não vai aprender. Você não vai para o próximo patamar da sua vida. E aí ele sugere uma lista de livros, né, de best-sellers, de livros que atravessaram a história, que vai te desafiar e vai fazer você ir para um próximo patamar. Inclusive, um dos livros que ele cita é a própria Bíblia, né? Então, eu já tinha feito esse desafio já há um tempo atrás. E aí tem um livro lá, eu fui a dedo. Então, eu peguei os livros e escolhi lá, a Odisseia de Homero. Eu falei, é esse que eu quero. Gente, eu peguei o livro. Bem básico, né? Devia ter feito algo mais inspecional. Eu peguei o livro, na hora que eu comecei a ler a primeira página, eu falei, não, será que tá de ponta cabeça? Eu não consegui sair da primeira página. Eu falei, nossa, que estranho. Forcei, li outras páginas, não consegui entender o que o livro estava querendo propor. E aí, como eu não levo desaforo para casa, eu comprei a Odisseia de Homero em História em Quadrinhos, gente. Chegou em casa, fiquei empolgado, peguei, ele é um livrão desse tamanho assim. Na hora que eu olhei a primeira página, gente, parecia um Tangram. Eu falei, ué, o que tá querendo dizer aqui? Será que é isso mesmo? Eu fui olhando, o livro era todo arte misturada e as frases não formatavam nada. Eu falei, acho que eu comprei o livro errado, não é possível. Mas você comprou o livro certo, ele parecia o outro. Pois é. Ainda bem, porque prova que é o mesmo livro. Exatamente. Verdade. Gente, me desafiou assim a esse extremo. Basicamente, a Odisseia de Homero, para quem não conhece, ela é um conto heróico da Guerra de Troia. Então, quando terminou a Guerra de Troia, Ulisses, né, que é o herói, ele vai voltar para casa, é uma guerra de 10 anos, é uma jornada que ele vai enfrentar desafios para poder encontrar a esposa dele que ficou sozinha, e ela tá lidando com alguns pretendentes, porque ela estava sozinha. É o máximo que a gente conseguiu perceber desse livro, então eu não consegui entender mais nada além disso. Então ele é um desafio que eu vou levar aí para algum momento da minha vida, né? Então eu queria compartilhar isso. Então esses são os meus hobbies, leitura, a parte musical. Estudo até hoje música, né? Então, sim, essa teoria de Bohemian Mad é um livro desse tamanho. E aí tem um outro livro que eu quero estudar depois, que é de harmonia, ele é desse tamanho.
Então a harmonia é um dos elementos da música, só para vocês terem ideia como a música é ampla, né? Sim. É isso, gente. Meus hobbies. Bons hobbies. Que constroem, inclusive, muito da personalidade de vocês, né? E é legal a gente conversar e reparar, olhar as pessoas com a bagagem que elas trazem, né? Porque isso também diz muito de quem vocês são, de quem vocês serão e daquilo que vocês propagam, não só como pessoa, mas como energia, comunicação e tudo mais. Verdade. E aí, passado, presente e futuro, eu queria voltar um pouco e perguntar para vocês, quando vocês entraram na R Monteiro, qual que era a expectativa, assim? Na verdade, a pergunta tem que ser dupla, porque todos vocês entraram numa área que não é a área que vocês estão agora, e depois vocês se transformaram para outra área. Mas qual que era a expectativa quando vocês entraram no escritório contábil, assim? Como que foi para vocês? Posso falar? Pode, claro. Vai lá. Bom, quando eu entrei na R Monteiro, fazendo um link com o que eu falei, uma coisa que eu senti, a energia, que a gente não vai falar. Mas o que eu senti foi a energia do ambiente. Eu falei, opa, acho que é confortável, acho que é gostoso. E quando eu falo de confortável, eu não tô falando daquilo que não desafia. Na verdade, Que seja fácil, né? não é algo que é fácil. Na verdade, muito pelo contrário. A R Monteiro me desafia muito, assim, há muito tempo. Mas o conforto de um ambiente que eu vou conseguir ser quem eu sou, assim, sabe? Mas falando sobre expectativas, eu tinha me formado em administração há 1 ano quando eu entrei na R Monteiro. E aí, quando eu entrei, que eu conhecia muito pouco da contabilidade, apesar de ter estudado um pouco, né? Eu fui descobrindo coisas na R Monteiro que eu não sabia. Então, por exemplo, pasmem, eu não sabia que todas as empresas precisavam ter uma contabilidade. Eu não sabia, verdade. Eu não sabia a importância que a contabilidade tinha nas empresas, a seriedade que tinha e, na verdade, o nível de complexidade que isso tem também. E eu lembro quando eu entrei que eu vi, assim, o fiscal contábil, depois eu falei, caraca, as pessoas trabalham com aquilo que eu estudei, porque a administração mostra tudo isso. Sim, é muito amplo. Fala sobre empresa o tempo todo, Sim. mas todas as áreas que eu tinha trabalhado, não tinha tudo tão específico. Eu trabalhava, na verdade, específico não, tudo tão amplo, porque eu trabalhava em nichos específicos. E aí, eu entrei e falei, caraca, acho que eu vou aprender muito aqui. Então, a minha expectativa foi de conhecer mesmo, de conseguir atuar naquilo que eu tinha acabado de me formar, e que era uma coisa que eu gostava, né? Não falei um pouco sobre formação, mas quando eu saí da escola, saí perdida sobre o que eu queria fazer. E aí, no último... Saí não, na verdade, no último ano da escola, eu resolvi fazer um curso técnico, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E eu fiz um técnico em administração. E no técnico, eu percebi que eu queria estudar administração, que eu era muito da área corporativa. E aí, eu fui pra faculdade de administração. Então, não era uma coisa que eu fiz por fazer. O técnico foi, a faculdade não. O técnico foi uma porta de descoberta e aí você se encontrou ali e aí foi pra faculdade. Legal. Exatamente. E aí, na faculdade, como eu gostava muito de tudo que eu vi ali, quando eu cheguei na R Monteiro, eu me deparei com todo mundo trabalhando com aquilo que eu tinha aprendido. E aí, foi muito legal. Me deu uma explosão na mente, assim, do tipo, vou aprender muita coisa aqui. Muito bom. Foi muito legal. E aí você teve essa expectativa, e aí você passou um tempo numa área que depois acabou entrando em desuso, e aí a gente Sim. transforma essa área numa área de sucesso do cliente, que também foi uma transformação para você. Totalmente. E naquele momento você já estava habituada à área, assim, à área contábil, que eu digo o ambiente contábil dentro do escritório. Sim. E como foi para você, de novo, se ver nessa transformação e nessa expectativa? Aí foi desafiador. Foi porque, como eu disse, eu nunca tinha estado falar no termo sucesso do cliente. Sempre já sardinha, gente. Mas o Luiz, ele é muito à frente, né, do tempo, assim. Ele sempre vem com novidades e com coisas que a gente nunca ouviu falar. Então, quando ele me trouxe, ele falou, já ouviu falar sobre isso? Eu falei, não. Ele falou, então vai pesquisar. E aí, eu fui pesquisar. Falei, opa, vou ter que pesquisar bem. Então, pra mim, foi muito desafiador essa migração, assim. Não sou muito de negar desafios, então eu falei, bora, vamos ver o que a gente vai fazer. Vou levar Mas eu desaforo pra casa. não vou levar esse desaforo pra casa. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia fazer. Então, foi puxado. Mas foi legal. Aquela expectativa que eu tava no início de aprender, eu aprendi um pouco nesse tempo aí na área administrativa, né? Então, entendi sobre contabilidade, entendi sobre empresa, sobre as responsabilidades e tudo mais. E aí, eu tava pronta pra aprender tudo de novo e recomeçar. E aí, agora, não era mais do zero. Era com a bagagem que eu já tinha adquirido ali. Então, quando a gente olha, por exemplo, pro sucesso do cliente, olhando para a contabilidade, eu já sabia o que as empresas precisavam, eu já sabia o que a R Monteiro poderia entregar, já sabia quando o comercial vai pensar no que vai vender, o que a gente precisava oferecer para conseguir garantir o sucesso daquele cliente. E aí foi
foi uma descoberta muito legal, um aprendizado muito legal. Legal. E você, Andros, nessa história aí de paralegal, societário, registro de empresas, como que foi quando o Andros, lá há 13 anos, entrou? Qual que era a expectativa dele, assim? Bom, tem gente que diz que não sabia que a contabilidade serve para todas as empresas, eu não sabia nem o que era empresa, para você ter uma ideia. Então, a expectativa praticamente não existia, era mais de aprendizado só, porque era uma área muito nova. Então, nós chamamos a área societária de área societária, mas naquela época era legalização. Sim. Né? E tem escritórios que inclusive chamam de paralegal, né? Então, o prefixo para, ele é próximo de. Então, tem o paramédico, né? Ele não é um médico, mas ele tem condição de exercer as funções de um médico no atendimento. Então, ele é um paramédico. Tem uma atividade paranormal, ou seja, tem um ambiente, tô vendo coisas se mexerem e falo, peraí, não é normal isso aqui, mas estou vendo, então é paranormal. Sim. E paralegal é porque o societário, ele envolve a construção de contrato social. E o contrato social, ele é o coração ali da constituição da empresa. Né? Então, vai colocar o nome empresarial, o objetivo da empresa, quem são os sócios, a qualificação deles, a função deles, né, dentro da empresa, como que vai ser a distribuição de lucros. E aí, quem desenvolve o contrato social normalmente é a assessoria jurídica, porque ele utiliza os mecanismos da lei. Então, tem a lei da sociedade civil, né, de 2002, tem a lei da sociedade anônima de 76. Então, o advogado ele destrincha aquilo ali e consegue fazer o contrato social bem elaborado. E aí, o paralegal, ele não faz as funções do jurídico, mas ele faz as funções do societário, que é elaborar o contrato social. Então, o societário, ele precisa conhecer dessas legislações, então não é porque é uma questão jurídica que eu não vou aprender, vou só fazer ali automático, usar o modelo da junta comercial e pronto. Não, então ele tem que aprender. E aí, nesse momento, a expectativa era de acumular conhecimento mesmo. Então, fiz muita pesquisa, tive o apoio da gestão na época, então consegui dominar o assunto. E isso foi muito positivo para quando eu migrei para a área comercial. Principalmente para quando o cliente procura a R Monteiro para constituir um negócio. Fala, peraí, então eu já sei a linguajar dele, eu já sei como falar agora em questão de constituição da empresa. E ali, como você vai falando dos aspectos de cada ponto do contrato social, ali a gente já ganha o cliente. Ali ele já vê, esse conhecimento que eu estou recebendo aqui já mostra que ele é uma autoridade no assunto, que ele tem informação, essa empresa vai conseguir cuidar do negócio. Agora, a área comercial, aí já é um pouco mais desafiador quando começa a entrar em questões onde o cliente nos procura e ele tem dúvidas tributárias, tem dúvidas contábeis, tem dúvidas de departamento pessoal. E aí o aprendizado precisou ser rápido, constante e não vai acabar, né? Tem aí reforma tributária, então tudo que tá aprendendo na faculdade, você fala, agora guarda na caixinha e vamos aprender de novo. É aprender o desapego, porque é complicado. Mas todo dia é novo, né? E agora vai ser... Não vai ser todo dia novo, vai ser assim, pega tudo que você aprendeu até agora... Cancela. Assim, exato, eu ia falar joga no lixo, não joga no lixo, porque conhecimento a gente dá pra onde a gente vai. Destinativo. Guarda pra contar a história, porque não vai ser mais assim. Quando você teve esse momento de chave, assim, do tipo, que o Luiz chegou em você e falou assim, agora você vai pro comercial, você teve que também, não é desapegar, mas você sabia que a sua rotina ia mudar. E como que foi pra você, assim? Teve uma expectativa? O que você pensou quando o convite aconteceu? Primeiro, eu achei que ele tava doido, né? Porque eu falei, bom, você tá pegando uma pessoa que ela só conhece uma área, né? Eu aprendi essa área aqui na R Monteiro, e agora você vai colocar uma área tão importante no colo dessa pessoa, mas é igual a Bianca disse, Luiz não é puxando sardinha, mas ele tem uma visão, né? Então ele deve ter percebido, falou, não, acho que você fala bem, vai embora. Aí a gente foi, eu fui só com falar bem, né? E o resto. Sim. Né? Então a gente tá conversando com o cliente, muito legal, o cliente, poxa, gostei de você, mas e do serviço? Então... Tem que gostar de mim, por favor. Isso já seria o suficiente, né? Né? Então, e aí quando teve essa transição foi muito difícil, porque ainda tinha processos comigo, né? Então eu tive que andar com os dois e aí ali naquela época
o comercial, além da gente ter que aprender a lidar com essa situação nova, então o Luiz deu todo o apoio, então ele fazia reuniões, então a gente fez um espelhamento com ele, viu como ele fazia, né? As instruções que ele deu pra gente buscar conhecimento. E a área ela era mais ampla naquela época, porque a área de implantação estava ali também. Então, assim, sem condições de dar conta daquele trabalho. E aí, desenvolvendo, né, o dia a dia, a gente percebeu que aquela área precisava ser distinta. Apartada, né? Exatamente. Aí ela foi apartada e aí naquele momento a gente conseguiu aprender mais coisas do comercial. Então a gente utilizou o nosso tempo, o nosso esforço naquilo que era da área em si, e aí foi uma jornada, né? E engraçado que tanto a área de sucesso do cliente quanto a área de vendas não era muito comum dentro de escritórios de contabilidade. Verdade. E aí esse desafio também foram de vocês, e vocês que ajudaram aí a construir, mas eu lembro muito dessa passagem, assim, não era um tipo de coisa que era habituado. A gente ia, por exemplo, em eventos e as pessoas falavam, vocês precisam. A gente já estava fazendo a área comercial, e já tinha conversado contigo sobre o sucesso do cliente, mas era o que era batido nos eventos, assim. Tipo, a transformação que tá vindo aí é porque vocês precisam de uma área de vendas e vocês precisam da área de sucesso do cliente, vocês precisam olhar para essas coisas. E era legal que a gente já tava meio que com isso encabeçado, assim. E aí, falando dessas áreas, né, comercial, sucesso do cliente, eu queria que vocês explicassem um pouco das atividades que vocês realizam no dia a dia de vocês. Mademoiselle. Bom, o sucesso do cliente, ele começa assim que o comercial termina, né? Então, a gente fala que a gente não solta uma mão sem segurar a outra. E é assim que o comercial fala, tô soltando aqui, a gente corre e agarra o cliente pra gente começar o que a gente chama de jornada ali de entrada, o onboard dele, né? Então, as tarefas que a gente executa basicamente, a gente cuida da entrada do cliente aí na Monteiro, então a gente apresenta ele para as áreas, a gente cuida para que essa ou migração de contabilidade ou início aí, né, da nova empresa seja feita da melhor forma, que a gente consiga olhar para todos os âmbitos ali. Então, a área tributária tá ok, a área contábil tá ok, departamento pessoal, tem folha de pagamento, como que a gente vai cuidar disso? Todo mundo já tá com tudo alinhado, a empresa tá rodando, ela parou de rodar ali, ela tem que continuar aqui. Então, a gente cuida disso. E aí, assim que as áreas já estão integradas, que aí as áreas estão segurando na mão desse cliente já no dia a dia, a gente começa a acompanhar a jornada dele mais no bastidor. Então, faz um mês que o cliente tá aqui, a gente já conseguiu entregar tudo pra ele, a folha saiu certinho, o primeiro imposto saiu certo, a gente já tá conseguindo caminhar ali pro primeiro balancete, esse tipo de coisa. E aí a gente vai acompanhando ele. Então, esse acompanhamento que eu falo de entrada, ele dura pelo menos um ano. A gente acompanha no começo, assim, 3 primeiros meses, as coisas mais técnicas, né? Então, se os documentos estão saindo corretamente. E depois a gente começa a acompanhar se a satisfação tá ok, se a gente tá entregando conforme combinado, se o comercial prometeu tá sendo entregue pro cliente. A gente vai acompanhando ele ali mês a mês, ponto a ponto. E quando dá um ano, a gente meio que fala, acho que ele tá pronto. Já é um adolescente, pode seguir sozinho na mão das áreas. E aí, junto com isso, a gente vai acompanhando a satisfação com ele mesmo. Então, a gente consegue medir pelos atendimentos que são feitos, né? A gente vai monitorando ali, por exemplo, ligação quando é necessário. A gente monitora ele conversas no WhatsApp, conversas na plataforma de atendimento. A gente liga pra ele e fala, e aí, queria saber de você como estão funcionando as coisas, como que tá pra você. A gente consegue ir medindo isso dos 2 pontos, né? Então, assim, dentro da contabilidade tá funcionando. E pro cliente, como tá funcionando? E aí, mais diversas atividades, assim, né? Então, por exemplo, brindes para clientes, lembrar ali que a gente tá fazendo uma data importante, que a gente tem um aniversário de contrato para comemorar. Gente, são muitas atividades. Não consigo lembrar todas agora, mas é esse monitoramento o tempo todo que a gente faz. Pode falar. Não, eu ia falar que é muito, assim, zelo e carinho mesmo. E eu acho, um pouco daquilo que eu falei, resgatar. Quando que a gente falava, uns, 15 anos atrás, que a gente ia falar de carinho com o cliente, assim, de colocar a palavra sentimento, né? De, tipo, ter esse cuidado, esse zelo. Você quer completar o que você ia... Não, falar que além disso, a gente olha ali, então, por exemplo, para as reclamações, cliente levantou a mão, a gente sai correndo para ver o que está acontecendo. A gente entende que pessoas que reclamam têm vontade de continuar a relação, então a gente está ali para ouvir, para entender o que está acontecendo, ver se é negociável, se não é. A gente olha para o cliente o tempo todo. E aí, uma coisa que é muito legal é que a gente tá fora da operação, né? Então, assim, por exemplo, o cliente teve um problema ali em qualquer área que seja, né? Uma área técnica.
A gente chega de fora e fala, oi, tudo bem? Eu vi que você teve um problema ali, você quer me contar o que aconteceu? Eu vou tentar entender, eu vou tentar ajustar, vamos... E aí, funciona muito, assim. E é o que você falou, é um zelo com o cliente, a gente tá o tempo todo ali zelando pela nossa relação, pela parceria da R Monteiro com o cliente e pelo sucesso dele, para que a empresa dele continue fazendo, para que a empresa dele continue crescendo, ou se não é o caso, né, como o Andres falou, assim, não saber o que é empresa. Também aprendi que na R Monteiro, assim, os diversos tipos de empresa que a gente tem. Então a gente vai ter, por exemplo, um prestador de serviço que na verdade ele não vai crescer, ele vai continuar a vida inteira ali recebendo o salário dele pela empresa. E ali a gente também precisa zelar dele, o perfil dele também é diferente. É esse o trabalho, assim. Muito legal. Fantástico. É um representante do cliente dentro da empresa, né? Exatamente. E você? Bom, então vamos lá. As atividades do comercial. Falar de vendas parece que é chato, né? O pessoal não... É porque eu vou falar assim, eu não sei de nada, tá? Mas parece que é averso, a gente tem muito aquela questão assim, tipo, eu não nasci pra vender. Exato. Eu não sou bom pra isso, eu não sou bom pra aquilo, e parece que tudo que eu não sou bom, eu meio que sou averso, assim, né? Tipo, eu não quero. Exatamente. Eu não sou bom em fazer matemática, então nem coloco essa calculadora perto de mim. Né? Tipo, mas e aí, vamos... Exatamente. Inclusive o pessoal costuma dizer que venda é dom. Gente, venda não é dom. Claro, pode ter uma vocação, pode ter uma facilidade, mas todos podem vender. A Bianca, ela comentou aqui que ela não gostava de vendas, mas toda vez que a gente precisou dela na vendas, ela se deu super bem, né? Super bem, né? Foi um desafio, né? Bem desafiador. Um desafio bem grandinho. Mas é legal. E a gente vende a todo momento, né? A negociação tá dentro da venda. A gente negocia conosco mesmo. Vou comer isso hoje. Ou não vou comer isso hoje, vou comer amanhã. Eu vou pra academia, eu não vou. Então hoje eu vou dormir e aí à noite ou amanhã eu vou pra academia. Então a gente tá se negociando a todo momento. Negocia com os parentes, negocia com o chefe, né? Com os colaboradores. Então a negociação faz parte do nosso dia a dia. E aí a venda em si, ela é o quê? É o fato de você ofertar produtos e serviços para o cliente. Então, você acaba vendo alguma necessidade, oferta aquele produto e você tenta convencer o cliente a levar. Então, isso é vendas, tá? Só que ela é uma matéria de estudo muito ampla. E o nosso formato de vendas, ele é consultivo. E aí, o que é o consultor vendedor, né? Ele vai fazer perguntas estratégicas para o cliente. Então, o cliente, às vezes, ele não sabe reportar ali o que ele está precisando. Então, o consultor ele vai conduzir ele para as necessidades dele e vai potencializar os problemas e trazer as soluções. Então, a venda consultiva ela é uma venda mais colaborativa e estratégica também para o cliente, né? E aí, quando um cliente procura a R Monteiro, a gente começa a jornada do cliente, né? E aí essa jornada do cliente, a gente colhe ele, a gente faz esse processo de atendimento, a gente marca essa reunião com ele, porque é importante olhar nos olhos, é importante nos conhecer, é importante mostrar um material, poder conversar com ele de forma mais aprofundada. A gente tem toda a estrutura comercial hoje montada para poder atender esse cliente, então desde ferramentas, técnicas para poder ajudá-lo a tomar uma decisão. A proposta comercial, então ele é bem detalhado para ele saber o que ele está comprando. A tabela de preços, então a gente tem planos de serviço, porque a gente sabe que cada cliente não é o mesmo, então não adianta eu fazer um plano de serviço com muito serviço e aplicar para todos os clientes, não vai dar certo. Então a gente precisa entender a fase que esse cliente está, o setor que esse cliente atua, para poder ofertar esse serviço. Faz a proposta, tem o acompanhamento e depois da aprovação, né, do negócio fechado, é onde a gente reúne todas as informações que nós levantamos nesse processo e aí a gente passa carinhosamente para o sucesso do cliente. E aí o sucesso do cliente, com esse conhecimento em mãos, ele já vai atender o cliente de forma assim, não tem ruptura no atendimento. Então a gente atendeu o cliente, fez uma reunião agradável, atendemos as expectativas dele, depois ele passa para o sucesso do cliente e isso é continuado, para ele não ter aquela impressão de que, poxa, com o Andrews deu certo, agora com a Bianca não está dando certo. Não,
Ele nem lembra que é o Andros mais, depois que ele conversa com a Bianca. Porque ele foi muito bem atendido, ele foi encantado. Né? Mas eu tenho que puxar a sardinha agora, porque o Andros sempre tira 10 nas pesquisas de entrada de cliente. Gente. A pessoa brinca, mas todo mundo falando, eu sempre nota 10, não sei o quê. E é diferente, porque a imagem que as pessoas têm, no geral, de vendedores, independente de serem consultivos ou não, é daquela insistência, às vezes, muito encabida, né? Verdade. E eu acho que no processo do comercial, que eu também, inclusive, já tive a oportunidade de participar, a gente leva muito a sério essa questão de entender a necessidade do cliente. Aí eu nem vou trazer cliente, da pessoa que está por trás daquilo e fazer com que aquilo que ele está comprando seja, de fato, aquilo que ele precisa também, né? Eu tenho uma pergunta de uma coisa que você falou, que eu até anotei aqui. Você falou assim, ou quando o cliente está abrindo, ou quando ele está vindo de outra contabilidade. Você percebe diferença entre quando o cliente ele já tem uma empresa e vem, por exemplo, transfere a contabilidade para a gente, ou quando ele está começando? E isso como que é mapeado assim para você dentro do sucesso do cliente, essas diferenças? A gente percebe muito, são perfis totalmente diferentes, e dentro dos dois cenários existem milhares de perfis ainda. Sim. Mas assim, um cliente que ele tá vindo, ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento. E aí a gente consegue destrinchar em outros perfis. Então, em tamanhos de conhecimentos, tamanhos de expectativas, né? Ou até da necessidade de ser muito latente ali, porque ele já sabe o que ele quer. Exatamente. Então, quando a gente fala de empresas muito grandes, com muitos colaboradores, muito departamentalizada e tudo mais, eles chegam sabendo exatamente o que eles querem e que se a gente não entregar, eles não vão poder ficar com a gente. Esse é um ponto muito importante. A gente tem clientes que vêm, por exemplo, de problemas com outras contabilidades, né? Então, que a gente precisa entender qual era e a gente vai tratar com carinho naquele problema. Então, equipe, eu sei que vocês fazem isso muito bem, mas olha pra isso aqui, por favor, porque isso aqui era um problema dele. Com carinho, uma atenção especial, né? Isso aqui era uma dor, a gente vai ter que solucionar. O cara que tá abrindo a empresa, ele vem normalmente do zero. Não vou falar aqui de situações, por exemplo, de clientes que tá abrindo a segunda ou terceira empresa. Não, na verdade... Quem tá iniciando nesse mundo, né? Exatamente. Quando tá iniciando para prestar um serviço, então assim, eu era CLT e agora vou prestar serviço para a empresa. É bem complicado, porque é uma mudança muito grande de cenário, né? Então, assim, então agora, além de emitir... Eu vou deixar de CLT e vou emitir nota? E aí você tem mais 1000 coisas pra fazer aqui também. Não é só emitir a nota, né? Exatamente. E aí, quando não é uma abertura pra prestar serviço só, mas é uma abertura, assim, pra iniciar uma empresa mesmo, que futuramente vai crescer, que vai ter departamentos e tudo mais, eu sinto que a pessoa também toma um choque de, putz, eu não esperava que era isso. Gente, a gente falou isso no primeiro episódio, a educação empreendedora no Brasil ela é muito fraca e a gente tem um sistema legislativo que é muito complexo. É muito difícil a gente deslumbrar um sonho e eu acho que a gente tem que sonhar sim, a gente tem que ter essas nossas expectativas, mas a gente tem que saber que existe todo um processo de fundo, de formalização e de necessidade que a gente precisa acompanhar como empresário, porque senão a coisa é disruptiva. Dependendo, assim, de como a gente aborda, esse também é um cuidado que a gente tem, né? De como a gente vai abordar, apesar de saber que não tem como não surpreender com a quantidade de informação. Sim. A gente também tem essa consciência. Mas... a gente toma cuidado pra abordar, porque dependendo de como for, é até desanimador. Então, a pessoa vem, assim, com gás, eu tô começando o meu sonho, ela fala, putz, não era isso, sabe? Então, a gente tem que pesar e conseguir equilibrar de, não, você vai continuar o seu sonho, a gente tá aqui pra apoiar o seu sonho, a gente vai te ensinar como fazer, mas a gente não pode falar que realmente é fácil, simples e que vai ser totalmente desenrolado, porque não vai. Mas as relações verdadeiras tá nisso, Sim. né? De falar a verdade. Sim. A gente não quer que diminua o sonho e inclusive, incentivar que as pessoas continuem sonhando, abrindo negócios e criando novas estruturas, empregando e crescendo e desenvolvendo o nosso país. Mas é importante saber que a gente tem uma questão importante aí de burocracias e de legislações e de regras que a gente precisa atender, não tem jeito. E aí, para vender, então, para essas pessoas, você sente essa diferença para quem tá, que já tá no mercado, que já tem que já tem empresas, enfim, e para aquela pessoa que fala, eu tô com um sonho aqui, deixa eu começar a empreender, procurei essa contabilidade, deixa eu ver por onde eu começo. Sim, tem total diferença, né? Porque a pessoa que ela já tem uma empresa, ela já tem uma bagagem de informações. Então, ela já conhece a empresa dela, ela já teve uma relação com outra contabilidade, então você vai estar a todo momento sendo comparado. Então, o que eu recebia e o que eu vou receber agora.
E isso vai influenciar principalmente na questão de preço. Mas essa comparação nem às vezes é por maldade, porque é o que ele já teve, exatamente. Né? Certo. O empresário, ele é um homem de negócios. Então, a gente achar que ele vai receber uma proposta e falar, lindo, adorei, é isso, a gente está enganado. Ele vai querer negociar, ele vai entrar também numa possibilidade onde ele vai ter vantagens para ele, mesmo ele gostando do serviço, né? Então, isso faz parte. Então, é uma técnica de vendas, né? Eu acredito que a gente vai até falar um pouco mais à frente, mas eu percebo essa diferença sim. Então, esse profissional, ele já vem com mais informações, ele já vem mais como um comprador profissional. Então, é uma relação antiga, comprador profissional e vendedor profissional. O comprador profissional já sabe tudo que o vendedor profissional vai falar, e vice-versa, né? Só que daí eles se desentendem nesse processo, né? Justamente porque o comprador ele tem as técnicas também de poder desarmar o vendedor. E o cliente ele vem com essa bagagem de informações. Então a gente tenta levar essa reunião justamente falando de atendimento para mostrar que a gente está ali para tentar resolver o problema que ele tem e mostrar que a R Monteiro é diferente. Então, que ele não vai estar trocando 6 por meia dúzia. E aí a gente tem que entender essas necessidades nesse momento que a gente está conversando com ele, e é a oportunidade que você tem para entregar essas informações e falar daquilo que a gente é melhor. Já o cliente que não tem negócio, ele tem um sonho, é mais fácil. Por quê? Porque a gente parabeniza, a gente fala para ele que vai ser um desafio, mas a gente vai estar aqui para poder ajudá-lo. E eu tento explicar para ele de uma forma muito organizada. Então eu separo os assuntos. Então eu falo, a gente vai dividir a nossa conversa em 3. Então a primeira conversa a gente vai falar só de escopo, de coisa que... eu vou pegar a sua ideia, o seu sonho, a gente vai colocar o seu sonho no papel. A segunda etapa a gente vai falar das burocracias, então dos registros, daquilo que vai demandar de você, de informação, o que vai demandar de nós, e nós vamos ter que sincronizar essas informações. E aí tem a terceira fase, que vai ser a rotina. O que a contabilidade vai te entregar e o que você vai ter que mandar para a contabilidade. Ou como nós vamos integrar as informações da sua empresa com a R Monteiro. Então, eu acho que isso suaviza nesse momento. E aí... nessa fase de escopo, a gente conversa com muitas coisas. Então, o investimento que ele vai fazer, o capital social, o nome. Então, se ele não tinha preocupações com algumas questões, por exemplo, o registro da marca, ele vai começar a ter nessa hora. É o momento da verdade. Prometo que não é culpa nossa isso, tá? É que a gente precisa realmente alertar pelo bem, assim, da empresa, Exato. do negócio. É pelo bem. E aí, como a gente sabe que a nossa área, ela tem suas burocracias, a gente tenta ser, eu costumo brincar, como uma tecla SAP. Então, a gente traduz para ele em uma linguagem que ele entenda. Porque um dos desafios da nossa área é ser técnicos. Então, você vai conversar com um profissional da nossa área fiscal, por exemplo, você vai ficar de boca aberta. Você vai falar, falou inglês, mas o cara manja muito. Sim. E agora, como passar isso de uma forma que o cliente vai entender, né? É um desafio. Isso aí. Eu trouxe aqui um item chamado curiosidade, que era um treinamento de comunicação. Eu acho que não é segredo para ninguém, vocês se comunicam super bem, mas a gente tem isso aqui. Parece que vocês tiveram um desafio, né, Monteiro, de fazer um treinamento de comunicação. Como que foi isso? Conta pra gente, por favor. Olha... eu acho Esse que olha dela, né? Olha, gente... Veja bem. Na verdade, a gente já fez alguns, né, treinamentos de atendimento, de comunicação. Então, acho que a curiosidade é que toda vez que se fala então vamos falar um pouquinho de comunicação com a equipe, vamos falar um pouquinho sobre atendimento, aí a dupla dinâmica entra em tipo a portinha, né? Abriu a portinha com vocês. Sai nós dois. E aí a gente tá sempre junto, tipo, a gente se complementa, assim, então vamos. Tava pensando nisso, eu também. Mas a gente já teve, sim, esse desafio de fazer um treinamento de comunicação e gera, né, uma preocupação. E, assim, as pessoas acham que eu me comunico bem. Mas será que eu tô apta pra ensinar isso pra alguém? Será que eu realmente consigo passar isso adiante? Ou será que eu falo bem porque eu falo bem? Não sei. Será que eu falo tão bem assim também? Ou será que é bem, né? Defina bem, né? Defina bem. Depende dos olhos que estão vendo. Defina bem. Boa pergunta. Sim. Mas é isso.
A gente teve esse desafio algumas vezes, a gente sempre tá junto nesses desafios, né? Muito bom, eu gosto demais de trabalhar com a Bianca em tudo, né? Nossa área, ela é muito conectada. Ligada, né? Né? Sim. A gente pode se dizer que é uma área só, Sim. né? Só que cada um com as suas funções, Uhum. e são funções muito amplas, né? E aí eu entendo que o desafio foi dado a nós justamente porque a gente convive com relacionamento. Sim. O tempo todo nós estamos falando com o cliente. O tempo todo nós estamos tentando ligar a tecla SAP para ele. E eu acho que assim, a equipe nossa é altamente capacitada, né? Muito competente. Mas trazer uma visão comercial, uma visão de sucesso do cliente para eles vai ser um plus, né? Sim. Então eles atendem o cliente da maneira que eles atendem, e assim, as notas da nossa equipe são todas altas, né? O cliente fica satisfeito, sempre falam de cordialidade na pesquisa, né? Uhum. Pessoas educadas, pessoas com um atendimento muito bom, mas eles vendo a visão do comercial no trato com o cliente, a visão do sucesso do cliente no trato com o cliente, gera neles um agregado de conhecimento, né? E o legal do treinamento foi que não só a gente passou algumas técnicas de como falar bem, de como se comportar numa reunião, de como atender quando a situação fica difícil, quando o cliente grita, quando o cliente reclama, mas a gente trouxe dados também. Então, logo no começo, a gente encontrou um artigo que foi publicado, a gente colocou com as fontes na apresentação, que diz que um cliente, ele troca você por outro prestador, 1% é porque morreu. Então, ou seja, é um número pífio, né? 14%, que ainda é baixo, é porque ele está insatisfeito com o serviço ou ele está insatisfeito com o produto. E aí, pasmem, 68% eles trocam você porque eles sentem uma relação de indiferença. Gente, quando eu vou falar de contrário do amor, o pessoal fala que é ódio? Não. O contrário do amor é indiferença. É verdade. Então, a gente traz esse impacto porque o cliente sente. Então, isso é um dado estatístico, né? Científico. O cliente se sentiu indiferente num relacionamento, ele vai trocar você. Tem N contabilidades, N empresas especializadas querendo o seu cliente. Então, se você não cuidar dele, não tratar dele com carinho, ele vai embora. Sim. E acho que o desafio, né, nesses treinamentos, né, quando a gente reúne a equipe para falar disso, é realmente trazer um pouco para o estado de consciência do atendimento mesmo, porque realmente nossa equipe é muito capacitada e eles são muito técnicos, né? E na verdade é para isso que eles estão ali. Exato. Então, assim, a nossa área tributária, ela tá ali olhando para as alíquotas, olhando para o tributo, olhando para a lei. E aí o que a gente faz é chamar um pouco para consciência de, mas você tá tratando com uma pessoa, vamos. É melhor que trate assim, é melhor que seja assim, né? Se a gente falar com tanta tecnicidade, apesar de saber que você tem que ser técnico, né? A gente não vai conseguir levar essa informação para o cliente, a comunicação não vai chegar. Então, acho que o maior desafio é esse, assim, é trazer para o estado de consciência de que nós estamos tratando de pessoa para pessoa, ainda que a gente esteja tratando do CNPJ daquela pessoa. Exatamente. Teve um case que eu lembrei agora, eu não tô aqui pra ficar falando de coisas que eu fiz, mas eu lembrei porque foi cases que a gente usou dentro do escritório durante um tempo, que foi uma vez que um cliente ligou, e aí eu lembro que na época eu atendi, e... Gente, eu sou assim, não tenho muito essa... Porque eu sempre me preocupei muito nessa questão da comunicação descomplicada, porque a gente acaba temendo e distanciando daquilo que não nos agrada, né? E se eu chegar e começar a usar muitos jargões ou coisas do tipo, que eu sei, que eu sou, eu não vou chegar na comunicação, porque a pessoa tá me buscando justamente para eu passar aquilo que eu sei, né? Não mostrar, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso gerar autoridade sobre aquilo que eu tô falando, mas muito mais do que gerar autoridade, eu preciso mostrar para a pessoa que ela vai entender o que eu tô falando. A minha comunicação precisa chegar, porque senão me comunicar bem no sentido de falar tecnicamente, que a Cofins é isso, que o PIS é isso, não vai chegar a lugar nenhum. E esse cliente ligou, eu lembro, foi muito engraçado, porque eu não tava nem assim, tipo, no momento que eu tava passando, eu não tava pra atender, assim. E aí, o cliente ligou, quer falar com alguém da área e tal, acho que, eu não lembro se você não tava, não sei, eu sei que foi uma casa assim, aí caiu e eu comecei a conversar com ele. Gente, parece que eu tava conversando com um amigo, assim, de infância. E esse infância, esse amigo
infância. Parecia que eu tava conversando com um amigo de infância, mas era muito isso, é quebrar essa barreira mesmo, dessa distância, porque não tem que ter. E aí a gente começou a conversar, e aí ele começou a falar de imposto. Que eu não entendo, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E aí foi, é óbvio que a gente precisa vender, é uma questão de capitalismo, do jeito que as coisas são. Mas eu tava tão empolgado em ter ajudado que... E aí depois ele se tornou cliente, e ele usou esse case depois até pra retornar pra gente, que naquele momento a gente... tinha sido, né, a única contabilidade que realmente ele conseguiu conversar com o contador e que ouviu o que ele tinha para dizer e que realmente entendeu e ele conseguiu entender. É importante que as áreas, a gente tá numa área técnica, às vezes até um pouco ingrato e injusto, porque a área técnica é uma área para ser mais difícil mesmo. Eu achei muito engraçado que você, falando do sucesso, estando no sucesso do cliente, falando, porque a gente tem que entregar o balancete, e acaba sendo um termo e um documento técnico, e você tá trazendo isso para cá. Mas quando a gente envolve e a gente entende que a gente tá falando com pessoas, não importa se a gente tá falando com uma pessoa que sabe muito ou sabe um pouco menos, às vezes a pessoa só não tá nesse meio, a gente precisa se comunicar de uma forma que ela entenda realmente o que a gente tá falando. Porque no final do dia é isso que a gente quer, né? Que as pessoas entendam e que a gente consiga aí, passar a informação de uma forma correta. Lembrei desse caso aqui, é um caso que eu tenho orgulho, assim, de dizer, porque eu acho que realmente é quebrar esses estigmas. Eu não sou melhor porque eu tô desse lado da mesa ou porque eu tô do outro. Na verdade, a gente tá nessa troca mesmo, a gente tem que fazer acontecer e fazer a diferença. Posso acrescentar? Com certeza. Inclusive, nesse atendimento, assim, você é empresário. Então, você, inclusive... já atuou em área de vendas, você Sim. sabe técnicas, você sabe como é que funciona. Mas você percebeu que nesse atendimento você não usou técnica nenhuma de vendas, né? Então, e pode-se dizer que você não usou tanta coisa técnica em relação ao que o cliente estava precisando. Sim. Mas o rapport, né? Ou seja, aquela conexão que você criou com o cliente, vendeu. Então, só de demonstrar interesse genuíno, fez toda a diferença. Né? E faz, né? Mas é aquela primazia que a gente comentou, né? A gente não faz negócio com CNPJ, a gente faz negócio com pessoas, né? E aí, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam nesse mundo aí de atendimento na área contábil? Eita. A tecnicidade, totalmente. Os termos técnicos, pra mim, são... Não pra mim, pra eu utilizar, né? Pra mim, eles são complicados... Porque a gente não leva a comunicação para o cliente quando a gente fala assim. E aí, eu acho que o que eu mais vejo de desafio é isso. Tem a questão das burocracias, do cliente de entender aquilo que você falou. Gente, não é a gente, não é porque a gente quer. Na verdade, a gente tá tentando, assim, desburocratizar o que a gente puder. Mas tem coisa que a gente não vai conseguir. E eu acho que o maior desafio tá aí, assim, em conseguir levar com clareza as coisas que não são tão claras e que a gente não vai conseguir. Mudar, né? Elas são assim. Então, falar de termo técnico, falar de documento, falar como a gente faz, não são coisas que fazem parte do mundo daquele cliente, daquela pessoa. Então, eu vejo que o maior desafio é esse, assim. Quando eu sento pra fazer uma reunião de implantação, que a gente chama na Monteiro, né? Quando a gente começa a apresentar o que a gente faz, o cliente ele não consegue assimilar exatamente aquilo, porque é muito distante do mundo dele. E eu falo que, assim, eu compreendo totalmente. Não acho que tem que ser o mundo dele, porque se fosse, ele seria contador. O mundo dele é outro. Mas eu acho que é a nossa maior dificuldade. Pelo menos olhando, assim, de quando eu vou apresentar coisas, de quando eu vou levar informação, é fazer com que essa comunicação seja fluida e que ele entenda que as coisas precisam ser feitas. E você, qual que é o desafio aí da área contábil? Não, sem dúvida. Quando você vai tratar com o cliente, então, ao longo da minha jornada, eu percebi que muita demanda desse cliente é tributária. Então, o cliente tem dúvida por conta da complexidade do nosso sistema tributário. Sim. Ele é difícil mesmo. E aí, exige aquela leitura analítica, né? Então, você tem que pesquisar, você tem que fazer perguntas, você tem que ver comentários jurídicos falando a respeito da questão tributária. E quando eu me deparava com o cliente de Simples Nacional, então, o Simples Nacional, a gente tem ferramentas hoje. Inclusive, no nosso próprio site, a gente consegue fazer com ele simulações. Então, era muito tranquilo. Mas, apesar de ser Simples Nacional, ele não é tão simples. Então, a gente teve a jornada de aprender os anexos, aprender como funciona a base de cálculo do Simples Nacional. Agora, quando vinha um cliente que era lucro presumido ou lucro real, para mim era uma tortura.
Então eu falava, meu Deus, eu preciso colocar uma pessoa técnica para a reunião. Pra te apoiar, né? Exatamente. Mas eu procurava entender como é que funcionava a dinâmica, achava muito difícil a explicação. Via professores excelentes, mas eram muito técnicos, né? Então eu não conseguia captar a informação. E na faculdade foi onde quebrou as barreiras. Tive a sorte, né, a felicidade de escolher uma faculdade muito boa. E ali o ensino foi transmitido de uma forma clara. É claro que o técnico, ele exige exercício. Ele tem que ter essa constância. Mas quando eu peguei o lucro presumido ali, aquele regime tributário que eu fui analisar, consegui identificar as margens de presunção, consegui saber a aplicação do imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, que envolve ali o lucro que foi achado pela contabilidade, o que é imposto cumulativo, imposto não cumulativo, qual é a diferença dele para o real. Gente, é técnico, mas foi muito legal saber. Então, vale aqui também reforçar, o estudo é muito importante, a técnica é importante, mas na hora de passar isso para o cliente, eu tento converter isso da melhor forma possível. Sim. Foi um grande desafio, não vou dizer superado, porque a gente sempre tem que aprender e ler e muda toda hora, tá aí a reforma tributária. E vai pegar tudo isso, vai pegar tudo dificuldades, isso. Falar, você teve dificuldade aqui? Então... Que pena. Que pena. Boa sorte aqui pra próxima. Pois então essas foram as dificuldades, viu? E aí, seguindo um pouco pro tema do nosso episódio, qual que é a sua perspectiva em relação a atender e entender o cliente? Legal, essa pergunta é importante, porque entender o cliente e atender, consequentemente, se for bom, você vai encantá-lo, né? E aí eu costumo classificar alguns pontos. Então, o primeiro ponto seria a escutativa. Gente, a escutativa ela é a chave para o cliente ficar satisfeito com você, para você dar de fato uma solução para ele que importa. Porque a escutativa não é o ato de você ouvir apenas, mas é o ato de você escutar ativamente o que está por detrás das palavras que o cliente está falando para você. Então, é onde entra naquela questão consultiva que a gente falou no começo. A gente entra, faz perguntas para eles, perguntas abertas, e a gente entra no detalhamento para a gente descobrir o que está por detrás, porque o cliente, às vezes, ele não consegue articular o que ele está precisando. E aí, a nossa parte de poder conduzi-lo, colaborar com ele para enxergar os problemas. A gente tem técnicas, né? Então eu trouxe até um material com técnicas para a gente poder falar nesse respeito, né? E aí tem um outro ponto que eu classifico, que é o contexto. Entender o contexto do cliente é de suma importância, porque é onde você vai de fato descobrir as coisas, descobrir o que está acontecendo. Uma empresa não é igual a outra. Sim, então ainda elas que são seja no mesmo segmento. No mesmo segmento, mas ela tem estrutura diferente, forma de atender diferente. Às vezes é concorrente, mas eles são totalmente diferentes. Exato. Né? Então, você tem que entender o setor, você tem que entender o porte desse cliente, você tem que entender a dinâmica que ele trabalha com os funcionários, quantos PJs a empresa tem. Então, um trabalho de diagnóstico, ele é fundamental para esse tópico, né? Um outro ponto também que eu relaciono é o relacionamento e confiança. O cliente, ele não vai fechar com você se ele não se sentir confiança. Então, se ele perceber que você está empurrando apenas a venda para ele, ele encerra o negócio. Se ele for muito educado, ele vai apenas ouvir você terminar de falar e vai embora, né? Mas agora, quando ele percebe que você tem uma empatia genuína pelo problema dele, que a gente citou aqui, exemplos, ele consequentemente vai confiar mais em você, e o cliente confiante, ele vai se sentir encantado, ele vai se sentir atendido, né? E um outro ponto são as necessidades intrínsecas, né? Então, às vezes você identificou alguma necessidade no momento da reunião, mas você percebeu que com alguns elementos que você colheu no diagnóstico, ele pode ter problema futuro. Então, um exemplo, um cliente que está em expansão, ele vai precisar de um planejamento tributário logo mais, né? Então, você antecipar isso, você ajuda o cliente não só a curto prazo, mas também a longo prazo. E o cliente vai ver que você realmente está interessado no negócio dele. E, por fim, eu citaria o feedback. Então, você manter um canal aberto com o cliente,
para ele poder falar a respeito do seu negócio, o que você está entregando para ele, quais são as perspectivas, as percepções dele, é uma oportunidade de você melhorar o seu negócio. Muito bom. Né? E você, Bia, de que forma você entende que o sucesso do cliente pode encantar o cliente? Eu acho que são com essas técnicas aí que o Andrés falou, né? Então, para encantar, a gente vai precisar entender para conseguir atender, usando aí o nosso tema. Mas é verdade. Eu acho que você só consegue atender de verdade quando você entende o que ele precisa. E aí, isso tem a ver com escutar. Isso tem a ver... não com ouvir, né? Tem a ver com escutar. Eu tô escutando o que você tá falando. E talvez eu consiga até te dizer que o que você tá falando que você não precisa. Você precisa disso daqui, ó. Eu vou conseguir te encaminhar. E quando a gente termina com aquele atendimento, com aquele problema ou solucionado ou encaminhado, mas da forma que, assim, a gente vai chegar num sucesso, eu acho que a gente encanta. E pra isso, é relação de confiança, você tem que se colocar à disposição. Você tem que ter, eu tô repetindo as coisas que você falou, mas é porque é isso mesmo. A empatia, ela é muito importante. Você tem que se colocar no lugar e entender o que a pessoa está te falando. Não chegar pronto, não chegar com as respostas prontas. Então, assim, qualquer pessoa que me perguntar sobre isso, eu sei que é assim, não, você não sabe. Vamos parar pra ouvir agora. Vamos entender o que ele tem pra falar. Talvez eu nem saiba. Talvez eu vou ter que descobrir daqui um pouquinho. Mas, assim, eu acho que é a questão de empatia, ouvir, gerar relação de confiança e a gente consegue encantar o cliente e trazer esse cliente para próximo, né? A gente cria esse rapport. Eu comento muito e é uma dessas coisas que vocês falaram, tem um ponto que é muito difícil, que é a questão da confiança. Uhum. E a confiança não é uma coisa que você coloca na prateleira e fala assim, hoje eu quero que, sei lá, 500 gramas de confiança. Deixa eu pegar aqui e gerar pro meu cliente. Então é uma coisa que é difícil mesmo e aí você tem que gerar confiança e você tem que ser confiável sem vender confiança, porque confiança a gente não pega e não vende, né? Não é um produto. Exatamente. E depois que vocês passaram a trabalhar com atendimento ao cliente, né? Seja na parte de vendas, na parte desse acolhimento, entendimento. Como vocês percebem os atendimentos que vocês recebem no dia a dia? Por exemplo, você vai numa loja, vocês reparam isso? Mudou a perspectiva de vocês? Ai, completamente. Sou a julgadora de atendimento. Brincadeira, não sou não. Mas não tem como não reparar e entender, assim... como as empresas se preparam ou não para aquelas coisas. Então, vai ter lugar que você vai chegar e a pessoa não vai olhar para você, porque ela, na verdade, não tá nem aí pro que você tá fazendo ali. Esse tipo de atendimento me incomoda e eu fico, poxa, não precisa ser assim. Posso te ensinar uma coisa? Mas quando você chega e aí você... vê que a pessoa tá preocupada, ela tá te ouvindo, ela tá te entendendo. Já tive atendimentos em que a pessoa falou, eu não acho que você precisa disso. E é legal ouvir, ele entendeu o que eu tava falando e ele conseguiu me falar que eu não precisava daquilo, sim. Você passa também a ter mais empatia até por quem tá vendendo. Então, por exemplo, acontece às vezes de você ser teoricamente mal atendido, porque você vê que a pessoa tá tão sobrecarregada que ela não vai conseguir parar pra te dar aquela atenção. E aí passa a ser compreensível. Tá tudo bem, não precisa correr comigo, eu vou aguardar. Ou então tudo bem se você correr, eu não vou achar que tá ruim isso aqui. Ontem aconteceu de eu fazer uma compra... E aí, eu perguntei pra um rapaz, eu fui comprar um perfume, perguntei se eu podia provar. Ele falou, eu não sei, é meu primeiro dia, deixa eu ver se eu posso abrir isso aqui pra você ver. E tudo bem, ele tá aprendendo, né? Todos nós estamos todos os dias. Então, o atendimento dele vai ser mais lento, ele vai procurar alguém pra ajudar. Ele vai, talvez, procurar uma instrução que ele tenha recebido anteriormente. Eu acho que me faz, sim, olhar quando eu tô sendo bem ou mal atendida, mas me faz entender melhor como as pessoas estão atendendo. Eu não tenho como não reparar nisso quando eu chego nos lugares. Muito legal. E você, André? Desculpa. Não, fica à vontade. É uma situação que não tem como a gente não estar no papel de julgadores. Porque a gente vive isso no dia a dia. Então, e agora a gente entra na função, né, no chapéu de comprador. E eu consigo fazer um paralelo até com o contador. Quando o contador vai tomar um café numa lanchonete, gente, ele começa a calcular já o pão, o café, quanto que mais ou menos a empresa ganha. Talvez ela deve ser do Simples Nacional aqui, pelo que eu tô percebendo, esse comércio. Então, o vendedor é a mesma coisa. Então, o atendimento que a gente recebe. E aí tem um caso bem específico, que eu fui uma vez comprar um terno numa loja, né? Uhum. E o vendedor, gente, ele faltou me pegar no colo. Ele foi muito bom, né? Então,
Claro, tem uma sensação ali até onde você pode tocar no cliente, mas assim, o cliente, aquele vendedor me deixou tão satisfeito, ele me deixou tão acolhido, fiz uma compra mó cara na loja, nem era para fazer aquela compra. E assim, eu fiquei impedido de falar, não vou levar. Fiquei impedido, porque foi muito bom, né? E, sem brincadeira, eu acho que ele gastou 1h30 comigo na loja. E aí eu fico pensando depois, poxa gente, mas e os outros, né? Os outros clientes, né? O cara se dedicou para me atender, então ele estava interessado. E assim, gente, tava comprando um terno pro casamento. Eu, na época, era bem jovem e falei, esse terno aqui, vou pôr no cabide aqui depois, vou doar. Mas ele não olhou para isso. Então ele quis fazer uma venda consultiva, uma venda, me deixar satisfeito com o produto, com o atendimento dele. E aí, posteriormente, eu precisei novamente de ternos, né? E eu só procurei esse vendedor, só queria falar com ele. E o atendimento, gente, ele inovava. Então, cada vez ele perguntava como que estava o outro terno, como que ele lembrava daquilo, né? Eu admirava aquela postura dele. Então, isso faz toda a diferença. E também você ser empático quando você percebe que o vendedor é novo, né? Então, assim, ele tá aprendendo, então você pode ajudar ele também. Então, isso tá no meu dia a dia. Então, assim, você pode fazer assim, assado. Então, eu me pego, às vezes, fazendo isso com alguns vendedores que eu percebo que eles estão mais abertos a receber feedback. Porque tem gente que, a gente não vai ser bobo aqui de falar que não existe, né? Mas tem gente que ela quer ser o que não é. Então, a Bianca trouxe o caso do cliente o vendedor falar que era o primeiro dia dele. Gente, foi muito legal isso. Porque ele estava também sendo honesto, ele também estava respeitando o seu tempo e seu espaço ali, né? Com certeza. Ele foi honesto e com certeza ele ganhou a confiança dela. Porque ela falou, bom, agora eu já sei como eu vou tratar esse vendedor, né? Então, ela vai ter um relacionamento com ele ali de empatia, né? E aí, isso vai fazer ele certamente ser um vendedor melhor. Porque ele foi honesto consigo mesmo. Sabe o que vai ser mais incrível de tudo? Você voltar depois nessa loja pra comprar um perfume, você vê ele e ver o quanto ele progrediu, assim. Né? Porque eu vou... Outro caso que aconteceu comigo, perto da minha casa tem uma loja, enfim, eu fui lá e no dia que eu fui ser atendida, eu também não tava com pressa, tava tranquilo. E a pessoa tava começando e ela tava operando o caixa, assim, mas sabe naquele cuidado de teclar e apertar... Ai, não posso apertar aqui porque eu não sei o que vai acontecer, a consequência, vai que eu erro e tal. E assim, um zelo e um cuidado, e assim, me tratou super bem, obviamente, mas eu percebi que ela tava começando e tá tudo bem. E aí, assim, eu voltei lá depois de, tipo, uns 3 meses, e ela tava como meio que cabeça, assim, do time ali, de atendimento. E aí, pegando, nem olhava pro teclado lá e colocando e cobrando e fazendo. E eu olhei pra ela. E aí, eu comentei com ela. Falei assim, nossa, não sei se você vai lembrar de mim. Obviamente que não, né? Até parece. Mas eu falei assim, quando eu vim aqui, você tava começando. E hoje, olha, tipo, você já sabe de tudo aqui, você tá dominando a loja. E ela falou assim, nossa, sério que você lembra disso? Que legal. E aí eu falei assim, lembro, porque foi muito marcante, você me atendeu super bem, eu percebi que você tava no início, e eu queria muito te dar a mão, assim, falar assim, que te legal. Encorajar a fazer, porque, gente, começar as coisas é muito difícil. E lidar com o público, com pessoas, é difícil também, né? E aí eu fiquei muito contente de ter voltado lá e ter visto que ela se desenvolveu, que ela tava super bem. Que bacana. E foi muito legal. E agora, toda vez que eu chego lá, ela fala, né? Você é meu amigo que mora aqui e tal, não sei o quê. Tipo, é bem legal, assim. Mas eu posso contar um case também? Claro, com certeza. Mas assim, é seu. Então, vamos lá. Qualquer coisa a gente para a gravação. Mentira, tô brincando. A história do trem. Gente, esse Cosme, ele é um cara, assim, tão especial. Olha, chegamos. Ele tem, assim, uma escuta ativa, uma percepção de vida e um carinho com todas as pessoas que estão à volta dele, que é impossível a gente não ficar cativado por ele. É verdade. Né? E aí, uma vez a gente tava voltando de trem, que na verdade estava indo pra R. Monteiro de trem. A gente tava indo cedo. Exato. E aí, trem, gente, você sabe como é que é, né? É uma loucura, né? E aí, a gente tava bem esmagado naquele trem. E aí, quando chegou na nossa estação, a gente saiu, e aí tinha uma moça com uma sacola de perfumes, né? E aí, como a multidão saiu, deve ter enroscado na sacola, a sacola rasgou, caiu todos os perfumes dela na linha do trem.
E aí a gente olhou para aquela situação, o Cosme imediatamente, não, isso não pode ficar assim. Ele foi o gestor da CPTM. Ele chamou o segurança, por favor, vem até aqui que tem uma situação para você resolver. Segura o trem aqui, a porta. Ele foi lá, avisou o maquinista, você não pode sair do trem. No primeiro vagão. Ó, aconteceu uma fatalidade ali, o produto da mulher caiu ali, a gente precisa identificar se ela tá bem mesmo. E aí ele fez toda uma coordenação, fez as pessoas sair para um lado, para o outro. Gente, ele fez a gestão daquela ocorrência. E aí o que acontece? A gente desceu, a gente esperou, né? Então, a gente esperou, o trem saiu, e aí depois ele garantiu que o guarda ia pegar a escada, ia pegar os produtos da mulher e colocar ali, protegido. E aí depois ele falou, passar bem. Gente, ele atendeu a Agora eu mulher preciso trabalhar. fantasticamente. Tipo, eu vou chegar atrasado, mas tudo bem, né? Certamente, se ela tiver, ela vai lembrar, falar, é o moço que me socorreu. Vai Nossa, assentar em verdade. você, né? Essa empatia, isso é muito legal. Gente, eu nem lembrava disso, é verdade. Mas isso é a sua cara, dá pra imaginar a situação, viu? Teve outras situações, né? Mas essa foi bem legal. Legal ter lembrado isso. Obrigado por trazer isso, assim. Foi legal relembrar. Vocês usam cases na vida de vocês pra exemplificar situações que acontecem? Por exemplo, recebi um atendimento, sei lá, eu cheguei, o vendedor tava um pouco estressado, aí recebi, precisei fazer a compra, né? Comprei, mas agora eu vou, sei lá, quando eu for falar com alguém, eu tô vendo que a pessoa tá um pouco já mais alterada lá dentro, por exemplo, da Monteiro, eu vou já falar, olha, calma, vocês têm isso assim também? Vocês trazem isso? Tem algum exemplo assim pra trazer? Eu não sei se eu tenho um exemplo, mas, assim, reflete muito, não tem como, né? Assim, a gente... Os cases pessoais fazem com que a gente... Se transforme também. transforme, sim. E que a gente olhe para as coisas diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para um vendedor que tá no primeiro dia, eu penso nas pessoas que estão no primeiro dia, ou eu quando estava no meu primeiro dia, e assim, a gente tem que agir diferente. Eu queria que tivessem me olhado com calma naquele dia, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. Sim. Então, eu acho que todos os dias a gente compara coisas da vida pessoal com as coisas do trabalho. Eu não sei se eu tenho um exemplo. Você tem um exemplo? Olha, hoje eu faço bastante reuniões, né? Sim. É o core business do comercial. E hoje o período ali da reunião, ele é por volta de 1h30. Será que isso tem a ver com o vendedor que me atendeu de 1h30? Ficou, Talvez. marcou positivamente. Foi muito bom pra você, agora você vai fazer sempre. Exatamente. Pode ser, mas esse atendimento ele foi um espelho, né? Esse cuidado com a pessoa, eu levo isso pro dia a dia. E atendimentos negativos também, né? Então, eu inclusive com você presenciou um local, né, de venda de milkshake que a gente foi muito mal atendido, eu especificamente, né? Uhum. Então, falha de processo, falha de comunicação, o próprio gerente nos atendeu mal, né? E aí aquilo ali pra mim falei, nossa, eu saí com um milkshake sem vontade nenhuma de tomá-lo. Constrangido. Eu não sei nem o sabor que eu comprei. Eu lembro muito do evento que aconteceu, porque eu fiquei constrangido. E a gente não quer deixar as pessoas constrangidas, né? No nosso dia a dia, no atendimento que você está fazendo com o cliente. Então aquilo ali ficou muito marcado, né? Agora, eventos também que eu tenho percebido, que eu participei e você também, são clientes que às vezes pode estar alterado por alguma situação que ele percebeu, alguma notícia, e aí algum colaborador é recente, nossa, eu tô com dificuldade porque eu tenho medo. Não, deixa que eu vou com você, porque eu já sei como lidar com o cliente assim. Sim. E aí eu fui como se fosse um apadrinhamento, né? Vocês têm um nome, acho que é embaixador, né, que vocês utilizam. Embaixadores. É, muito legal. E aí a gente participa isso da reunião para dar essa tranquilidade, para mostrar para eles como que você se porta numa situação de divergência, né? Sim. Então ali entra numa negociação, tem técnicas também para resolver esse posicionamento do cliente, mas a gente tem que estar a todo momento disposto a ajudá-lo. Agora, se você for contestá-lo, aí a proporção ruim, negativa pode ser muito maior, né? E aí, a gente vai para uma pergunta aqui que eu acho muito legal. Na perspectiva de vocês, o que vocês definem assim como um atendimento de excelência? Quais são as características assim que vocês entendem que nesse processo de venda vocês têm que participar para poder ser um atendimento de excelência?
Eu me sinto atendida com excelência quando as pessoas entendem o que eu preciso, né? E quando não necessariamente eu saio dali ou com a compra ou com o serviço feito, mas se eu sair de lá sem é porque eu entendi que talvez eu não precisasse, ou que não era o melhor momento. Eu acho que é a questão do entendimento. E aí eu tento trazer isso, né, para o meu trabalho dessa forma. Então, assim, isso também faz parte da conexão que eu e o Anderson temos, né? Então, dependendo de como é o cliente que ele atende, se tem uma complexidade maior, ou se tem até um perfil mais desafiador, ele já me passa, ele fala, ó, eu acho que esse cliente vai precisar de um atendimento diferenciado. Isso. E o que eu faço então eu vou... Não é que a equipe não tenha isso, não vai fazer esse atendimento, mas como ele já me trouxe isso e eu sei como eu gostaria que fosse feito comigo, o que eu faço então eu vou assumir esse atendimento e agora eu vou parar pra ouvir o que ele tem pra falar. Eu vou usar meu jogo de cintura pra conseguir levar ele pra um caminho ou pelo outro, né? Lidar com clientes desafiadores, assim, tanto de demanda quanto de perfil, a gente na base da experiência, a gente vai ter que ir aprendendo a fazer isso, né? Então, eu acho que o atendimento de excelência é conseguir entender aquilo que a pessoa precisa. E aí, como ele vai ser desdobrado, eu não sei dizer, porque às vezes ele achava que ele precisava disso, ele não precisava, ou ele realmente precisava, eu consegui entregar rapidamente. Talvez para ele isso seja de excelência, talvez para o cliente o tempo dele seja o mais importante, eu atendi rapidamente, então foi de excelência. Talvez para o outro que tenha mais tempo para me aguardar, entender que eu tô resolvendo de uma outra forma, seja um atendimento de excelência. Então eu acho parto do princípio de que é entender o que ele precisa, e aí baseado no que ele precisa, talvez eu seja excelente ou não. Legal. E você, como que é a excelência no atendimento aí? Para mim, envolve muito planejamento. Por quê? A gente precisa dar o nosso melhor no atendimento para que o cliente sinta que foi excelente, né? E aí, quando o cliente ele tá com você frente a frente e você fez um planejamento, você consegue entender por quais caminhos que você pode direcionar a reunião. Por quê? Para mim, um atendimento de excelência é aquele atendimento que eu faço uma reunião descontraída. Eu acho que quando você está descontraída, não está tenso, porque o cliente tem muita informação que ele passa para o contador. Eu costumo brincar, médico, advogado e contador, você não pode mentir. Você tem que falar a verdade. É verdade. Né? Então, e aí ele fica ali naquela primeiro contato, ele está desconfortável, fala, puxa, o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Então, você ser descontraído, mas não ser irresponsável, né? Mostrar profissionalismo, faz toda a diferença numa reunião. E o jogo de cintura, ele é importante porque você fazer uma reunião descontraída, ela tem muitos elementos. Então, tem que ser uma reunião leve. A gente pode partir também, às vezes, com uma pergunta de como o cliente está, como que ele está se sentindo hoje, o que ele tem de problema. Então, pode surgir um assunto que a gente pode expandir. Mas tem cliente que está com o horário apertado. Então, tem cliente que é mais sério. E aí você precisa muito desse tato para perceber esse perfil de cliente para você fazer um atendimento personalizado para ele. Então você planejar e personalizar, para mim, é um ponto crucial para excelência. Muito legal. E aí, como que vocês... quais são as características que vocês destacam para as pessoas que querem trabalhar com atendimento? Por exemplo, tô vendo esse podcast e aí, sei lá, eu quero entrar para a área de atendimento, assim. O que você falaria de características que vocês enxergam que as pessoas precisam ter? Eu perguntaria se ela gosta de pessoas. Você gosta de conversar? Você gosta de interagir? Porque senão não vai dar certo. Como o Andrés falou, né? Por exemplo, aí na questão de vendas, é um dom? Não necessariamente precisa ser. Você pode ser ensinado e tudo você pode ser ensinado. Mas se é uma coisa que você faz sem gostar, não vai ter como. Não vai ter como. Então, assim, você quer entrar para a área de atendimento, você é empático, você gosta de pessoas, você sabe ouvir o que as pessoas têm pra dizer. Esse é o ponto principal, Cosme, porque, assim, obviamente, quando entra um cliente, o comercial me manda um cliente, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho um processo a seguir, eu tenho etapas, eu tenho comunicações padrões que eu vou fazer com aquele cliente, todos vão receber da mesma forma. Mas quando eu vou entrar numa reunião, eu entro pra ouvir o que ele tem pra dizer, e aí depois ali eu vou sair com algumas coisas. Então, assim... Quando eu entro numa reunião de implantação, a minha primeira pergunta é: qual é o seu sonho? O que você está fazendo? O que é a sua empresa? Dependendo do que ele me falar, talvez tenha que mudar tudo o que eu vou fazer. Então, assim, é o que você falou, por exemplo, de tempos. Eu tenho, sei lá, 20 slides ali na minha apresentação com informações importantes, até porque ela é enxuta tendo 20 slides. Aquilo é o que eu preciso passar.
Se o cara tá correndo, eu não sei como eu vou fazer aquilo. Então, assim, você tem tempo pra gente conversar? Você acha melhor que então não seja agora? Porque eu vou precisar te passar algumas informações. A gente vai precisar definir algumas coisas. Eu até posso definir elas agora, mas eu não tenho como não te apresentar as outras, sabe? Você vai, de alguma forma, precisar passar por todos esses 20 slides, ou quantos forem, né? Sim. Então, assim, eu acho que o ponto pra trabalhar com atendimento é você estar disposto a ouvir, você gosta de interagir com pessoas. E aí, acho que a gente volta lá pro primeiro assunto que a gente falou. Um dos meus hobbies é interagir com pessoas. Pra mim é muito legal, assim. Quando eu entro numa reunião, eu tô pronta pra te ouvir. É o que eu falo. Porque você colocou na minha agenda ali 1h30, saiba que eu dediquei aquela 1h30 pra você. Pra estar ali, né? Sim, você acabou antes, legal. Se não acabou, você pode continuar falando. Eu tô aqui pra te ouvir. E aí, a gente vai tirar coisas daquilo. Eu vou conseguir te ajudar com aquilo. Às vezes, eu entro com... Esses dias aconteceu mesmo, né? De uma reunião que o Luiz precisava entrar. Eu não ia participar da reunião. Mas a gente tinha uma auxiliar que tava ali pra auxiliar o Luiz naquele momento. Ela ia ficar mais ali no backstage, pegando informações e tudo mais. E aí, era que ela entrou na reunião, ela me olhou com cara de desesperada, assim. E ela falou, ai, o Luiz não vai entrar. E aí, a gente olhou, né, pra sala que o Luiz tava. E ele tava gesticulando, tá? Eu falei, ele tá em reunião? Lascou-se. E aí, minha primeira atitude foi, eu falei, me manda esse link. Eu não sei sobre o que é a reunião. Eu não sei quem é esse cliente. Né, cara? E eu entrei e falei, e aí, tudo bem? O que você precisa? E eu fiquei ali por um tempo ouvindo, anotando, vendo o que a gente poderia fazer. E aí, na hora que eu tava acabando isso, o Luiz entrou e eu consegui passar tudo, ele assumiu e tal. E aí, levou, era uma reunião comercial, o Andreas não tava. Tava de férias. Né? E aí, ele conseguiu levar pra venda, pro produto que o cliente precisava. Eu não ia conseguir chegar nessa parte. Os produtos eu não tinha. A especificação eu não tinha. Eu realmente não ia conseguir chegar ali. Tem sim. Mas... Desculpa. Mas eu entrei ali pra ouvir o que ele tinha pra falar. Enquanto eu podia ajudar, enquanto eu podia ouvir, funcionou. Então, é isso. Tem que estar disposto a ouvir as pessoas e sentar, conversar, ter empatia. É esse o ponto pra atender o cliente. E adicionando essas características com a perninha de vendas, qual que é as características que você entende que a pessoa se destaca pra estar aí? A Bianca foi perfeita. Nossa, você gostar de pessoas é indispensável. Você não vai sair do lugar se você não gostar de pessoas. Então, gente, é coisa da humanidade. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos nos relacionar. E hoje a gente está vivendo uma era, assim, é a era mais moderna desde os primórdios da humanidade. E existe uma preocupação com as pessoas que estão muito voltadas para tecnologia, smartphones, e elas estão indo para um isolamento, né? E aí, cada vez... É ótimo você trabalhar no home office, você trabalhar no seu tempo, mas você precisa ver pessoas. Você precisa se relacionar, criar conexões, e isso é um ponto indispensável para vendas, processo do cliente. Eu acredito que para praticamente quase todas as áreas. Sim. Né? Se eu puder acrescentar... Eu não vejo um problema nas pessoas que são mais introspectivas. Sim. Eu acho que cada um tem... a sua forma de agir, né? A sua forma de pensar. Então, por exemplo, né? Eu tava conversando com o Andreas sobre isso essa semana. Apesar de nós termos um perfil parecido, da gente ser chamado para fazer a mesma coisa quando precisam ali que a gente faça alguma coisa específica, ainda mais sobre o mesmo tema, atendimento, comunicação e tudo mais. O Andreas... Para ele é muito importante entender essa parte técnica, né? Então, hoje, apesar de ser um gestor aí de negócios maravilhoso, que sempre toma 10, né? Porque ele falou que as pessoas não lembram do Andreas. Não tem quem não lembra do Andreas, gente. Tô em todas as pesquisas, todos têm o nome do Andreas. Bondade sua. É verdade. Mas, assim... O Andreas tem um perfil de... Eu vou fazer a contabilidade, eu quero aprender sobre isso. Eu quero saber como destrinchar aquela tributação. Eu quero aprender... Eu não tenho esse perfil. E eu acho que são perfis diferentes. Então, por exemplo... Mesmo sabendo. Mas são perfis diferentes. Assim, eu não me vejo, por exemplo, sentando para fazer um cálculo de um documento. Para mim, entender sobre aquele documento, para conseguir sentar com você e falar sobre ele, para mim já basta. Porque a minha vertente é outra, entendeu? Sim. Então, assim... Enquanto você está se especializando em contabilidade, eu estava me especializando em gestão do relacionamento com o cliente, em comportamento humano, esse tipo de coisa.
Então, eu não vejo problema em perfis diferentes, mas eu acho que se você quer ter sucesso no atendimento, se você quer trabalhar nessa área, esse é um ponto importante. Se você não gosta de pessoas, se você gosta de ficar sentado mexendo no computador, que ótimo, legal, você vai se dar muito bem em alguma área, mas nessa não. Eu acho que é esse o ponto, assim. Top. Andras, existem algumas técnicas de venda, como por exemplo o spin selling, e aí, antes da gente já ir para os finalmente, eu queria que você falasse um pouco do spin selling, apresentasse os outros 2 livros que a gente tem aqui, aí eu vou ter 2 últimas perguntas depois para fazer para vocês, pra gente finalizar o nosso capítulo. Ah, legal. Mas já? Ai, que Mas triste. já, muito triste. Bom, então o livro, você quer mostrar ele aí? Qual que você quer que eu comece? o Alcançando Vendas, o Spin Selling primeiro. Alcançando Vendas com Excelência. Então, super recomendo esse livro. Esse livro é de Neil Hackerham. Ele é um escritor britânico e ele desenvolveu uma pesquisa voltada para o atendimento com excelência, que é o atendimento consultivo, né? Ele explica no livro que as técnicas de vendas mais simples, elas podem funcionar para vendas específicas e vendas menores, né? Então, quais seriam essas vendas? Um exemplo. A técnica da urgência. Então, se você não levar esse produto hoje, você perdeu essa grande promoção. Gente, não façam isso. Isso aí o cliente já está manjado, ele já sabe que se ele chegar amanhã e quem vai fechar, você vai, né, fazer o desconto para ele. Então, ela é uma venda que ela pode funcionar em questões específicas, né? Tem aquela outra também, que é da necessidade. O produto está acabando. Então, é melhor você fechar agora para garantir o seu estoque. Então, são especificações de venda simples, né? Tem gente que utiliza, ela funciona, mas tem que saber o momento certo de utilizar. Agora, o Spin Selling, ele é um acrônimo da palavra spin, que é o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. Então, são perguntas que o vendedor, né, o consultor vai fazer numa reunião que vai sistematizar o processo de vendas. Então, por exemplo, o S de situação é para você se situar no cliente. Então, são perguntas chaves para você colher informações importantes para aquele contexto, para aquele cenário que o cliente está inserido. E aqui a gente pode usar como exemplo perguntas que normalmente as pessoas não fazem. Qual que é a meta que você tem? A meta de crescimento? Qual que é a meta que você tem interna, né? Alguns planos, e quanto tempo que você quer atingir essas metas? Gente, se o cliente tem essa informação, é um cliente muito organizado. Então você já vai começar a formatar um roteiro para aquele cliente organizado. Se o cliente não tem, ele vai falar, puxa, nunca ninguém me perguntou isso. Então, ele já vai querer contar com você, eu não tenho, mas pode me ajudar? Como que eu formato isso? E aí o P de problema são perguntas que você vai identificar os problemas que o cliente tem, que às vezes ele conhece de forma superficial, né? Então você pergunta esses problemas, essa situação. Então, quais são as dores do seu nicho de mercado? Eu entendo do seu nicho de mercado e se ele não souber falar, eu posso trazer outros clientes que têm dores parecidas. E o cliente pode fazer uma conexão. Realmente eu tenho essa dor, eu nunca tinha parado para pensar. E isso está prejudicando o seu crescimento? Está. Então ele já começa a implicar, que são as perguntas de implicação, né? E aí, nessa fase, eu estou potencializando para o cliente o problema que ele tem. E aí ele já começa a ficar desconfortável, né? Falou, realmente, nunca ninguém me fez pensar desse jeito. E aí vem perguntas de necessidade, onde a gente fala, mas e essa solução vai atender? Vai, com certeza. Na hora que eu falo preço, a perspectiva dele é outra. O valor dele aumentou em relação ao seu preço. O seu preço ficou baixo. Se eu faço técnicas de venda simples, na hora que eu apresento isso para ele, ele vai falar que está caro, né? Então, isso acaba sendo um problema. Então, essa metodologia, assim, é um resumo do resumo. Vale muito a pena porque ele destrincha isso para você poder formatar no seu dia a dia e eu recomendo fortemente. E aí tem um outro, que é do professor André Ortiz, né? Então ele tem um canal no YouTube, Sucesso em Vendas com Motivação, recomendo se inscrever no canal dele. E aí esse livro, ele dá um norte para quem quer começar a estruturar um departamento de vendas. Então ele utiliza ali um método que ele denominou de PANFA, que é o P de prospecção, o A de abordagem,
o N de negociação, o F de fechamento e o A de acompanhamento. Então, a prospecção é porque o negócio ele não sobrevive se você não prospectar. E aí existem prospecções ativa, onde você vai atrás do cliente, é o porta a porta. E aí tem o marketing, onde você atrai esse cliente para você, para sua empresa. Então, o P de prospecção, e aí o A de atendimento, de abordagem, é como que você vai se preparar para a reunião. Então, como que você vai abordar o cliente? É o seu cartão de visita. Aí, vestimenta é importante, o seu linguajar é importante, então isso vai ser tratado ali. O N de negociação é a fase onde a gente vai falar de diferenças. Então, o cliente pode gerar alguns desafios para poder contratar o seu negócio e você precisa desarmar, né, essas objeções. Então, existem técnicas, ele vai explicar também, muito importante, você precisa estar preparado para essa fase do atendimento ao cliente numa reunião de vendas, né? O F de fechamento é o momento onde contempla-se a venda, então depois que o cliente fechou, comemora, bate palma, como que vai ser os próximos etapas? No nosso caso, sucesso do cliente, todo seu. E aí tem outros segmentos que tem outras áreas, então vai ter áreas de estoque, área específica, né? Área técnica, área de manutenção, então enfim, isso depende muito do modelo do seu negócio. E aí o A seria o acompanhamento, então depois que o cliente fechou o negócio, não o abandone. É importante você manter um feedback com ele constante para saber como que ele está sendo atendido, se o produto está atendendo ele, se o atendimento que a equipe está fazendo está legal. Então, manter esse canal aberto é fundamental. Então, esses conteúdos aqui vão ajudar muito para quem quer começar numa área de vendas. Muito legal, pessoal. E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma última dica. Aí eu vou direcionar para você, Bia. Uma dica de ouro para quem está assistindo e que quer implantar o departamento de sucesso do cliente na empresa. Que dica que você daria para essa pessoa? Eu acho que tem alguém que esteja disposto a ouvir o seu cliente. É muito importante que seja alguém descolado da operação, né? Que não misture os interesses ali. Então, assim, na hora que eu vou entregar isso aqui pro cliente, eu vou falar, então, que é melhor que seja assim? Não, a gente tem que olhar de fora a situação. Então, alguém que se interesse mesmo em ouvir o cliente, que consiga ter essa imparcialidade aí de olhar para as duas situações, né? Para dentro da empresa, mas principalmente para dentro do cliente. Alguém que goste de interagir. E aí, alguém que goste de pessoas, né? Que foi o que a gente falou. Repetindo, assim, apesar de nós termos perfis diferentes, assim, então, mais técnico, né? Notável, por exemplo, o Andreas é muito cordial, ele é um homem sério, de boas palavras, eu sou aqui, doida. Eu tenho um lance também desse. Eu também sou meio doida. Tá aqui o gentleman. Sim, mas nós temos em comum que a gente gosta de pessoas, a gente gosta de atender, a gente tem empatia genuína, a gente tá ali pra ouvir de verdade, a gente gosta de resolver problemas, né? Então, assim, quando a pessoa traz, eu consigo ouvir e resolver. Eu vou embora confortável naquele dia, satisfeita. Então, eu acho que tem alguém descolado da operação que gosta de ouvir, que esteja disposto a entender e crie processos para isso, padronize os processos para que o cliente seja escutado sempre, com as mesmas perguntas, para que você consiga comparar um cliente com outro. É isso, eu crio um processo com uma pessoa que gosta de atender, que tá ali pra isso. Top demais. E aí você, Andreas, para finalizar, a pessoa tá pensando em formar uma área comercial na empresa, independente de ser contabilidade ou não, qual é a dica que você dá para essa pessoa? Bom, a dica que eu dou, ela tá pautada em 3 pilares. Então, o primeiro dele é conhecimento, resiliência, o segundo, e o terceiro seria o relacionamento, né? Então, o conhecimento, estudem muito a área de vendas, né? Então, tem um material muito rico, muito amplo no mercado. Então, aqui a gente trouxe 2 livros que, com ele, você já consegue formatar já é um começo. Um script de vendas, uma Sim. consultoria de vendas, né? Então, o departamento comercial, ele tem uma estrutura, então ele tem metas a serem definidas, tem métricas para você medir se você está atingindo as metas, tem CRM, tem script de vendas, tanto para a fala quanto para o processo fluir dentro da área comercial. Então, o conhecimento, ele faz parte, então é um pilar importante, e não só da venda, mas do produto. Você precisa conhecer o seu produto, precisa conhecer o seu serviço, para ter essa autoridade na hora de fazer uma reunião. A resiliência é porque nem tudo vai dar certo. É isso aí. Né? Então, você vai ter que aprender com os nãos. A cada 10 propostas que você vai
mandar, talvez você vai receber um sim, ou vai receber nenhum sim, e tudo bem. Aí você tem que aprender com aqueles eventos que você participou. Então, aonde você errou, o que você pode melhorar, o que você pode personalizar no seu atendimento. Então, a resiliência, você passa por cima dos obstáculos. E então, todos nós aqui tivemos obstáculos na nossa vida, eles foram superados e vão vir outros. E a gente vai precisar superá-los, né? E a resiliência é o que vai permitir que a gente os supere. E o relacionamento, gente, é fundamental. Então, a gente conversou aqui da importância, né, de se relacionar com pessoas. Eu mesmo, por incrível que pareça, não tenho redes sociais, mas eu gosto muito de estar com as pessoas, de se relacionar com elas. Então, eu sou aquele atendimento mais tete-a-tete, do pessoal. Eu me importo com você. Eu me importo desse momento aqui de estar tratando com você de algum assunto, né? Então, achei muito legal o que a Bianca falou, que aquele momento eu reservei para você. É isso, é um presente que você está dando para a pessoa e um presente para você, né? Você vai termina o seu dia, você fica até os hormônios bons, né? Deixa a gente animado, empolgado. Então, com base nesses 3 pilares é o conselho que eu dou para quem quer começar em vendas. E um recado: vendas, ela não é só metas atingidas, mas ela é você encantar o cliente para que ele fique satisfeito e ele te indique cada vez mais. Sim. Eu queria complementar sobre o sucesso do cliente, né? Falei muito sobre no que eu sou formada e tudo mais, mas não é uma área comum, apesar de agora estar ficando, né? Sim. Mas quando a gente foi implantar na R. Monteiro, era zero comum. Então, assim, fui realmente aprender sobre isso. E, gente, existe muito curso sobre. Apesar de eu ter falado só da administração e tudo mais, eu tenho, sei lá, mais de 10 cursos de sucesso do cliente, de experiência do cliente, de relacionamento, de neurociência. Inclusive, eu consegui me pós-graduar em gestão de relacionamento com o cliente, já com técnicas de sucesso do cliente. Então, existe hoje, assim, tem muito como estudar. Então, assim, eu falei do perfil, né, da pessoa. Então, alguém que gosta de escutar, alguém que gosta de pessoas e tudo mais. Mas você consegue se profissionalizar nisso, entender técnicas, né? A gente falou muito aqui de como de perfil e tudo mais. Mas tudo é baseado em técnicas. A gente tem métricas a seguir, a gente tem a forma de fazer, a forma de perguntar, a forma de medir. E tudo isso a gente consegue estudar hoje. Gente, ó, incrível ter feito esse capítulo com vocês. Sensacional. Eu saio daqui muito melhor do que eu comecei de verdade, assim. É muito legal essa troca que vocês têm. E essa oportunidade que vocês deram de eu estar aqui na frente de vocês e falar de atendimento. Vocês arrasaram. Obrigado de verdade em meu nome e em nome da R. Monteiro por vocês terem aceitado esse desafio. E para vocês que estão em casa, continue aí nos acompanhando nas redes sociais. A gente tem muita coisa ainda para contar para vocês aqui no Pode Contar. Até mais.